Então eu quero deixar aqui para a Vanessa, para se iniciar a história de quando Caísa nasceu, quando foi decidido ter o segundo filho, como iniciou tudo. Sim, então, o Vitor sempre quis ter uma irmã, né? Ele sempre pediu desde os 4 anos de idade uma irmã. E começou a me bater aquela vontade de ter mais um filho também. Sempre tive vontade, como eu disse, sempre quis ser mãe. Então eu falei pro Everton, vamos ter. Desde ali dos 4 anos de idade dele, ele pedia. Daí o Everton dizia, mais pra frente, vamos esperar um pouco. Daí, então, quando ele tinha 10 anos de idade, eu disse, então acho que já está na hora, né? Ele tem 10 anos já, vai dar 10 anos de diferença já de idade. Já nem vai dar para brincar junto. Daí, onde que a gente decidiu também de novo, a gente planejou. E aí, ele sempre quis ter uma irmã, né? Uma irmã mulher, ainda falou. O Vitor, né? E aí veio uma menina, né? E foi o seguinte, a gente foi fazer eu fui fazer o morfológico, na verdade, primeiro eu fui fazer um ultrassom para ver o sexo do bebê, com uma médica, e ela disse que não conseguia ver o sexo, porque a perna estava cruzada, e ela disse que nem eu dando 1 milhão para ela ia conseguir ver o sexo. Aí foi de Deus, né? Isso, porque daí depois no outro dia encontrei uma amiga, ela disse, Vanessa, tem o doutor ali em Criciúma, eu acho que não precisa citar o nome, ele disse, ele faz o ultrassom, ele consegue ver até pela nuca o sexo. E foi bem de Deus, porque daí eu fui lá e ele conseguiu ver até que ela tinha o problema no coração. E ele disse que era grave. E ali ele já disse assim, ó, essa menina Vanessa vai ter que nascer ou em Curitiba ou em Joinville, que é um hospital de referência lá. Porque aqui a gente não tem hospital de cardiologia aqui em Criciúma, a gente não tem suporte para receber ela, porque quando ela nascer, ela vai ter que passar por cirurgia do coração. Se ela nascer bem. Porque em todos os ultrassons que eu fazia, que eu fiz em vários lugares, tudo se confirmava, sempre o mesmo problema, sempre o mesmo. Fiz em vários lugares, e sempre o mesmo problema, problema grave. Eu sempre saía chorando dos consultórios. Eles sempre me falavam, Vanessa, ela tem o coração muito cansado e muito inchado. Muito inchado, muito cansado. Talvez ela não resista até na barriga, né? Sempre deixando a entender que ela morreria a qualquer momento, né, Everton? Então eu sempre chorava. O Everton também ficava assim bem, Vanessa já vai tipo se conformando, né? Sempre querendo me deixar já Preparar. me preparar, exatamente, que pode acontecer o pior. E ali o pastor Rafael falou que ela era especial, mas ela tem gente que entende especial por ter síndrome de Down. Ah, não. Ela não tinha síndrome de Down, ela não tinha nenhuma deficiência desse tipo. O problema dela era somente no coração mesmo. Mas até foi bom o pastor falar, porque a maioria dos cardiopatas tem sim síndrome de Down. E ela foi um caso em exceção que ela não tinha. É, então, quer falar, amor, um pouco? Tanto que todo mundo que é lá em casa, quando para conhecer a Isa, assim, né? Porque a, a gente fez todos os exames, a gente correu Porto Alegre, a gente correu muito, né? Até Joinville, Florianópolis e de volta, né? A gente fazia muito e de volta. Eu mexo com isso aqui todo dia e não aprendi a falar ainda. Aí a gente sempre foi a Porto Alegre e tudo. Tipo assim, cara, é Deus que faz as coisas, porque que quando a gente saiu do primeiro ultrassom ali do que a gente fez para descobrir o sexo, tudo, o médico foi no coraçãozinho dela, ficou um tempinho no coração dela. E eu fiquei agoniado, senti uma agonia e a Vanessa já, né? Tem alguma coisa errada, doutor? E assim, tem alguma coisa errada aqui. Dali a Vanessa, a gente já saiu dali, a Vanessa ia Porque ele chorando. demorou muito. É, demorou Sim. Quando muito. chegou na parte do coração, Notasse porque que ele Já olhava deu. o corpo todo e É. ele dizia pra gente, ó, tá perfeito, braço perfeito, barriga perfeita, perna. Ele citava muitas coisas do corpo e dizia perfeito, lindo, bonito, perfeito. Aí chegou no coração, ele demorou muito, ficou muito pensativo. Onde que eu Ah, perguntei, tem alguma coisa errada aí, doutor? curtinho. Porque ele não falava. E ele estava ali constatando, né, mesmo que ela estava com a gravidade. Ali a gente só saiu dali, a Vanessa já, né, mulher é muito mais, né, emocional, outro sensível. emocional, né. A gente mas a gente ainda consegue segurar. Aí a gente começou a Porto Alegre, Joinville, a Vanessa sempre aí nesse tempo que a gente descobriu, é, vai me ouvir falar 1000 vezes isso hoje na minha vida. É Deus colocando xadrez nas peças, jogando xadrez com a gente, colocando a gente nos caminhos certos.
porque eu trabalhava hoje eu trabalho na Duda, né? Na Duda Imóveis, e eu era do setor de locação. E o seu Duda me colocou como gerente de vendas na Duda, gerente de vendas, sem nunca ter vendido nada. Entendeu? Tipo assim, cara, tipo, se tu botar na ponta da caneta, não tem explicação, um cara que nunca tinha vendido um imóvel, ser colocado como gerente de venda numa imobiliária, e a Isa nascer e ter esse problema, né? Essa probleminha no coração. Aí eu falei pra Vanessa assim, ó, Vanessa, daqui pra frente, o teu foco, ainda falei pra ti, né? Vai ser a menina. Tu não precisa mais trabalhar, não é que não precisa mais trabalhar, né? Ela trabalhou em casa muito mais até do que eu fora. Mas eu falei assim, Vanessa, daqui pra frente a tua vida vai ser a menina, tu vai cuidar dela. Hoje, o que fez a diferença também, uma das coisas que às vezes acalma meu coração quando estou muito preocupado, é porque eu consegui fazer isso com a Vanessa. Não precisar deixar a Isa em creche, sozinha com ninguém, né? Isso. E onde umas coisas que Deus também, foi muito bom nisso. onde eu consegui suprir a nossa vida, tanto que eu saí da casa que a gente morava, porque era um pátio muito grande, a casa é grande, muita manutenção, muita coisa. A gente foi para o apartamento para ter um pouquinho mais menos função, né? Pra gente, como a gente viajava muito, o Vitor ficava em casa, coisa assim, a gente tem o nosso cantinho para ficar mais seguro e ser mais ágil, né? Então, eu troquei de carro também tudo nessa época, e, tipo, Deus foi abençoando, mesmo eu trabalhando sozinho, mantendo a casa, e, tipo assim, tu para pensar, cara, é Deus que está fazendo, é Deus que está no negócio. Não fica a dúvida, né? Não fica a dúvida. Josué 1:9, né? Onde quer que você fores, estarei contigo. E assim, E ele, tu, onde que ele supriu a nossa necessidade, tu, né? Porque só o Everton trabalhava, eu deixei de estudar, eu deixei é, de trabalhar e e somente tu tem ele que, conseguiu dar suporte, sabe, né? Para a família, tu para tem que te casa, para esforçar. Isa. Eu me esforcei, Fez a trabalhei, tua parte. fiz a minha parte, mas, tipo assim, a minha parte, sei lá, foi 10%, Deus foi, minha parte foi 5%, Deus foi 95%. Eu falo para todo mundo. Então, daí eu consegui manter a Vanessa, daí a gente começou a fazer toda essa viagem do hospital, Porto Alegre. Entrei em Porto Alegre com o meu voyagezinho na época, para ir lá no Hospital do Coração. Fui retinho no hospital, com o GPS, que lá que é uma loucurada de trânsito, né? Nossa. Eu não sou acostumado, não era acostumado, né? E, tipo assim, e Deus foi me fortalecendo até nessas coisas, de ir para cidades grandes, dirigindo, andar de Uber, né? Hoje é normal andar de Uber, porque na época nós andávamos em Florianópolis também, por tudo, né? Então, tipo, Deus foi amadurecendo, e eu sempre falei, Vanessa, não, vai dar certo. Aí conhecemos pessoas também que ajudaram a gente a fazer, ajudar a pagar nossas estadias lá em Florianópolis também, quando a gente ia. Tanto a prefeitura de Criciúma tem um TFD, né, que faz o carro que leva e volta também. Cara, isso aí, Criciúma Ajuda é, bastante, né? Criciúma é referência nisso aí, né? Ajudou demais a gente. Então, tipo assim, Deus foi ajudando em tudo. Até o ponto que foi em novembro que a gente teve que se organizar para ir para Florianópolis para a Isa nascer. Que a Isa, Deixa eu contar um pouco. Porque o Everton, ele tá um pouco agoniado e ele vai contando lá na frente já. Eu quero contar um pouquinho. Nós homens, para detalhes, somos. já Eu entra quero na minha contar um gaveta. pouquinho do processo. Então, ali a gente fez muitas ultrassons, como eu falei, né? Então, teve uma médica lá de Tubarão que ela falou assim, ó, que pena que a gente conheceu o teu caso já tão avançado, porque eu já estava no 5º para o 6º mês. Daí ela disse assim, ó, mas eu vou te dar um tratamento para te fazer fora do estado, em Porto Alegre. Tu vai lá, faz esse tratamento na tua barriga, que é para o bebê viver dentro da tua barriga, porque senão ele não vai viver nem dentro da tua barriga. E se ele está vivendo, deve ser a placenta que está sustentando, falou assim. O tempo todo eles faziam a gente chorar. Eram palavras horríveis, tá? Eu ainda estou falando as menos. Então, no fim, eles acabam ficando até frios, parece, os Sim, médicos, porque eles eles lidam dão um com isso diagnóstico como todos os fosse dias. dando de E um para carro. quem não está acostumado é duro de É. ouvir, mas para eles é tão comum. E eu lembro que daí a gente foi para Porto Alegre para fazer esse tratamento na barriga para ela sobreviver na barriga, porque depois que ela nascesse, só por Deus, o tratamento não era para fazer o coração dela ficar bem, bem fora. Era só para ela viver na barriga e garantir que ela nascesse. Então nós fomos, aí chegamos lá, os cirurgiões falaram assim, ó, fizeram um ultrassom de novo, viram que ainda tinha um problema e tudo, né? Porque a gente sempre orava para Deus fazer um milagre também, sempre orando e confiando. Eu orava todos os dias mesmo. Eu dobrava o meu joelho, eu lia a Bíblia, eu orava, eu pedia muito para Deus fazer o milagre. E tanto é que ela foi um milagre. Ela viveu até 2 anos e 3 meses.
E ela foi um milagre mesmo. O tempo que ela viveu, porque eles não davam mesmo nem na barriga, ela não ia sobreviver, né? Conforme eles falavam. E eu fui, né? Eu e o Everton fomos lá em Porto Alegre para fazer esse tratamento na barriga. E eles iam colocar o quê? Eles falaram assim, ó, a gente vai explicar para ti como funciona. A gente vai introduzir pela tua barriga uma agulha, vai atravessar tua barriga a agulha, vai atravessar a placenta, vai chegar até no coração do bebê. Essa agulha vai chegar até no coração do bebê. E na ponta dessa agulha vai ter um balão, a gente vai inflar esse balão. E por causa que o problema dela era o quê? Era a hipoplasia do ventrículo esquerdo. Era uma estenose, no caso, era uma válvula. O problema era grave, era no coração, no lado esquerdo. E o lado esquerdo é mais grave. Os médicos falaram que é o mais grave que tem, é mais perigoso o lado esquerdo do que do direito. E o dela era do lado esquerdo. Aí esse balão vai chegar, essa agulha vai chegar, eles vão alargar, né? Vão encher o balão, vai alargar a estenose, que a estenose é uma válvula estreitada, e alargar essa válvula para o sangue jorrar para o corpo normalmente. Por quê? Jorrava só 15%. Só 15% do sangue ia para o corpo, sendo que tem que ir 100%, né? E o problema estava bem nessa válvula, responsável por jorrar o sangue para o corpo. Então ia pouco demais, muito pouco sangue. Era um milagre, ela já está viva. Aonde que o coração dela já estava muito inchado e muito cansado. Então eles falaram o quê, Vanessa? Ó, é muito arriscado, tá? A gente tem que te avisar antes de fazer esse procedimento. É arriscado até para tua vida. E olha, tu pode dizer que não, se tu não quiser, porque o corpo é teu, mesmo que o Everton queira, o corpo é teu, mas a gente vai te dar um tempo para vocês dois conversar. Vocês dormem aqui num hotel e no outro dia vocês me dão a resposta. Mas eu já disse na hora, não, eu não quero, não quero. Muito arriscado, porque eles falaram o quê? Que a menina ia ter que estar paradinha, sendo que ela mexia bastante na minha barriga. Eles até ficavam admirados que ela mexia, porque eles perguntavam o tempo todo para mim se esse bebê se mexia na minha barriga. Eu disse que ela mexia muito mesmo. E eles assim, não, e ela tem que estar paradinha e ela tem que estar de costa. Da onde que tu vai falar para um bebê ficar de costa e parado na barriga para fazer o procedimento? Não existe. Não existe. Aí eu disse, não, mas tá, a gente vai dormir no hotel aqui, amanhã a gente volta. E daí no outro dia a gente voltou e eu falei, não, não vou fazer. Se for da vontade de Deus, o bebê vai vir, porque eles falaram, ó, o procedimento tanto pode ser um sucesso como pode não ser. É bem arriscado. Não dá uma garantia. Tanto pode ser sucesso ou pode ser que, no caso ela está viva agora, pode ser que ela morra, né? Na hora do procedimento. Imagina. E depois de tudo que ele falou, era um risco muito grande. Aí então, disse que não, o Everton, beleza. Viemos. Voltamos para casa. Aí eu estava em casa, recebi uma ligação dias depois, dizendo assim, ó, aqui é do Hospital Santa Catarina, a gente está te ligando porque a gente recebeu uma ligação dizendo que teu bebê já está morto na barriga. Meu Deus. E eu disse, meu Deus, quem falou isso? Porque não é verdade. Mas vem aqui que a médica anterior, né, que já tinha me atendido e que falou até que não podia mais me atender aqui, porque o hospital não é para isso. Ó, vem aqui que a gente vai te internar para a gente ver um hospital para te poder ganhar essa menina, para te poder fazer o acompanhamento, né, o pré-natal, porque aqui a gente não pode, mas a gente vai ver isso para ti, para te encaminhar. Aí eu cheguei lá, daí eles viram, né, que ela estava bem. Eu não sei quem foi essa pessoa, mas eu acredito que foi um mal que veio para bem. Porque eu estava em casa, eu estava sem fazer o pré-natal, porque eu estava que nem uma bola sendo jogada para um lado e para o outro, e sem médico, sem ninguém me atender, sem ter acompanhamento com ninguém, porque aqui não tinha estrutura, e daí, como é que eu ia ficar? Não tinha dinheiro para pagar um plano, nada. Eu estava assim bem na mão de Deus mesmo, que eu estava sem médico para me atender. E lá em Joinville ou fora daqui, ele só atende quando um hospital daqui manda, né? Então, eu fiquei 2 semanas internada no Hospital Santa Catarina até eles verem. Eles chegaram até a citar Rio de Janeiro para mim ganhar ela em Rio de Janeiro. Você estava com quantas semanas? Quantos meses? Eu já estava ali no 6º mês. Por ali, 6º mês. E então, depois que eu fiquei essas 2 semanas ali, eles chegaram até a citar Rio de Janeiro, mas daí mudaram de ideia porque eles colocaram o caso da Isa, né,
num grupo de cardiologistas e a doutora Silvia lá de Florianópolis, um hospital de referência muito bom também, o HU. Ela atende crianças cardiopatas lá e ela viu o caso ali e pegou para ela. Ela disse, não, eu vou atender essa paciente, pode mandar para cá. Então eu ia toda semana para Florianópolis, grávida, e fazia o pré-natal lá, para ela acompanhar e ver, né, que a Isa estava bem. Toda semana eu ia, ela olhava ali o coraçãozinho da Isa, né, através do ultrassom ali da barriga. E aí depois, né, que ela até falou assim, ó, Vanessa, uma vez que eu fui fazer o ultrassom lá, ela disse assim, ó, Vanessa, quando tu for ganhar teu bebê, já teve caso, igual da tua menina, que tinha o mesmo problema, que eles chegaram a abrir o peito da menina para fazer a cirurgia na hora que nascesse. Do lado da mãe, a mãe fazendo ali a cesárea, tira o bebê e já abre o peito e faz na hora. Então eu ouvia muitas coisas assim. Sim. Muitas coisas assim que eu Porque já saía, cada caso é um caso, eu né? saía chorando. Tanto que tu perguntava para os médicos, assim, alguma resposta, eles... Tá, doutor, o que tem que fazer? Transplante? É que até pelo nível da gravidade, eles já têm até medo de falar porque vai se comprometer com aquilo que fala, né? Então, por ter pouca gente com experiência nessa situação, eles até se esquivam e é onde, para quem está passando, acaba sendo Sim, notado e dói mais ainda, né? sim. E aí ela disse, Vanessa, eu vou tentar fazer com que Joinville te atenda para te ganhar teu bebê lá. Porque o que vai acontecer? Se tu ganhar teu bebê aqui em Florianópolis, o nosso hospital também não tem estrutura para fazer a cirurgia no teu bebê. E o meu bebê precisava fazer a cirurgia logo que nascesse, se nascesse bem. Se nascesse bem, ainda ia passar pela cirurgia ali na hora ou uns 2 dias depois, eles iam me dizer. Ela falou, né? Vanessa, mas aí o que vai acontecer? Tu vai ganhar a tua filha aqui, a princípio tu vai ganhar ela aqui, e aí ela vai de helicóptero sozinha lá para Joinville, a gente vai mandar para fazer a cirurgia lá. Aí imagina, para uma mãe, Meu Deus. só ganhar o bebê e não ver e ele ir para lá, Não saber o que está não acontecendo. saber é muita A coisa. gente a gente não sabe desde o que está acontecendo desde o começo, né? Tudo, a Eu gente não fica... entendia nada, a minha gravidez inteira eu ficava assim sem entender o que estava acontecendo, e meu Deus, por que isso, né? O que está acontecendo? E, enfim, os pedidos que essa médica fazia lá para o Hospital Joinville me atender lá, para mim já ganhar lá, ela queria o quê? Que eles já me atendessem lá, para mim ganhar lá e não precisar o bebê ir sozinho para lá. É um hospital infantil, Géser Amarante, Cecília Amarante. Géser Amarante Faria, lá em Joinville, e é um hospital infantil de cardiologia. Eles também atendem casos de câncer também, outras crianças assim, mas é um hospital mais conhecido por ser de cardiologia infantil. E aí deu certo que na última semana, né, eu e o Everton, a gente ficou mais de um mês ali no hotel, um mês, perto do hospital de Florianópolis, até eu ganhar ela para mim não ficar mais viajando, que a médica pediu. Aí quando chegou na última semana ali, ela disse assim, ó, vem aqui que eu vou te internar agora que tu já vai ganhar essa semana. Aí teve um dia ali daquela semana que bateu a contração, eu disse, eu vou ganhar porque tá me dando contração. Aí nessa gerou uma urgência. Aí por gerar uma urgência, o hospital de Joinville aceitou me atender. Porque a doutora, ela fez tudo certinho, porque se ela tivesse, às vezes, sentido a dor de parto em casa, até aí ela não ia conseguir ter essa urgência de chegar em Joinville. Sim. Então a doutora fez, ó, tu vai ficar aqui e tu vai ter as dores de parto aqui, tu já vai estar como, né, Ela entendendo urgência, dos trâmites, já encaixou. Deus, né? Não, entendesse? Sim. Tipo assim, é uma doutora querida. Hospital não é um lugar bom de tu tá, mas tipo assim, os hospitais que a gente foi, os médicos que a gente conversou ali, tipo o Gessera Amarante, cara, tipo assim, ó, referência, as enfermeiras, assim, deixa o clima mais leve, os médicos, São tudo. preparados. Tem médico às vezes que é um pouco mais duro, mas tem médico assim que, olha, que nasceu para aquilo, ultrapassou o limite assim da excelência, né? Muitas coisas eu acredito que Deus deixa assim para cima da hora já para ver a nossa fé. Para ver até onde vai a nossa fé também. E eu com a minha calma excessiva sempre, né? Sempre falando pra Vanessa, Vanessa, vai dar certo, cara. Só vamos. Até hoje eu falo pra Vanessa, né, Vanessa? Ah, nós vamos em tal lugar. Vanessa, só embarca no carro e vem, cara. Só vamos. Só vamos. Aí, como a Vanessa precisava, aí que eu digo, daí eu tava como gerente de vendas lá, eu era corretor ainda, eu precisei ficar com a Vanessa em Florianópolis também. Então a gente ficou praticamente quase um mês num hotel em Florianópolis, para a Vanessa ter mais contato com a médica, para a Você Vanessa não trabalhava de ficar... lá.
E eu trabalhava de lá. Consegui fechar a venda de lá. A imobiliária foi A bem empresa te deu esse suporte, né? interesse. Tanto que hoje eu estou na Duda novamente, que eu fiquei 1 ano e meio fora, eu voltei novamente pela essa gratidão, né? Essa gratidão, e aí é onde o seu Duda e o Dudinho, eles sabem, cada vez que eu passo por eles, eu sempre falei para eles, que tudo que aconteceu na minha vida, eles são, boa parte disso, são culpados disso, de eu dar esse suporte para minha família, né? Então a gente foi para lá, a gente ficou 1 mês no hotel, Rafa, tipo assim, claro, a situação que a gente tava não era uma situação legal, mas, pô, foi praticamente assim, né, quase uma férias, né? Porque é um hotel de excelência, assim, Sim, vista. ela pediu pra gente ficar, pra mim não estar viajando Sim. mesmo, que eu É, já estava ali no último mês, né? Daí, então era muito perigoso aí, bater a vontade a vontade, bater a dor, Sim. e tinha que estar e Tá perto. longe. aí tava longe, né? E aqui Tem não E tinha estrutura aqui para... como ganhar aqui. E os custos desse lugar? aí teve um vereador, né, que conseguiu pra gente, né, conseguiu falar é Célio, né? Não, No, não, não, Marcelo Casagrande, a época que ele era não é o vereador. ele era, só que foi um cara que conseguiu falar com o da saúde ali, né, secretário de secretário da saúde. saúde, e conseguiu pra gente. Falou assim, não, nós vamos ajudar essa família. Vamos ajudar essa família. Pô, mesmo estando na corretagem, é difícil tu manter, É, é custo muito alto. Cara, foi um hotel assim, ó, de cinema, tipo, entendeu? E tipo, a gente conseguiu ainda aproveitar um pouco Florianópolis, ver lá um pouquinho. E quando a gente saiu de lá, a gente ficou 1 mês, deu praticamente 8 mil, né? 8.000 deu. 8 mil o valor de 1 mês para ficar nesse hotel. meu Deus. Entendeu? E eu na minha calma, plena, falando, Vanessa, vai dar tudo certo, calma, e agora? Que a Vanessa, ela é muito mais agitada que eu, né? Às vezes quando eu me agito, a gente tem uns pontos assim. E o bebê tava na minha barriga, né? É, Era mais Ela tá normal eu estar carregando. mais nervosa. E eu sempre falo para todo mundo, sentimento de mãe é bem diferente, né? bem, bem. Homem é um pouco Da mais, mulher já é diferente, de mãe de mesmo. mãe é outro nível, né? Sim. Tanto que aí a Vanessa foi, ficou lá, e acho que eu fiquei umas 2 noites sozinha ali no quarto. E a Vanessa falou assim, ó, para te arrumar as coisas, trazer para mim no hospital, que eles vão me encaminhar para Joinville. E eu vou de eu vou de helicóptero primeiro, né? Eu vou de Daí foi helicóptero, aonde eu estava contando. Aí, bem na hora que ela disse que gerou uma urgência, urgência. e aí o hospital me aceitou para mim ganhar lá. Aí eles entraram do nada, assim, no quarto. Eu já estava com a camisola para ganhar ali em Florianópolis. Eles falaram, Vanessa, bota o vestido que tu tá indo, tem Para um Joinville. avião na base aérea te esperando para ti ir. E eu já fiquei assim, né, tremendo, Meu porque Deus. nunca tinha andado de avião. Eu disse, ai meu Deus, e agora? E as meninas do quarto assim, ó, nossa, Vanessa, que chique, tu vai de avião, E que e chique. a primeira viagem que a gente E eu, fez, tá. a gente levou tanta coisa, Rafa, mas tanta coisa de mala, porque daí tu vai ficar 1 mês fora, Sim. tu pensa o quê? Eu vou levar todo mundo, né? Levei mala, levei computador, levei um monte de coisa. E eu fiquei sozinho com essas malas no hotel. E a Vanessa falou, ó, tem que levar, traz minhas coisas pra cá que eu tô indo pra lá. Mesmo levando as coisas dela, daí o que acontece? Daí sai, mas já vem, que daí eu ia pegar um ônibus de Florianópolis pra Joinville, né? Eu já me arrumando coisa, chamando o Uber, dando baixa no hotel ali, fazendo o esquema do hotel. Eu com aquela malarada na frente ali do hotel, no hall de entrada, né? Aquele meu jeito sempre. Aí ela falou assim, ó, eu peguei e fui pra rodoviária com o Uber. Sim. Cheguei na rodoviária, só descarreguei as coisas. Gente, vou contar igual a Vanessa, só nos detalhes. Na hora que eu botei as minhas malas, assim, aquela mudança, praticamente uma mudança. Tinha uma mala que parecia um fogão. Botei minha mudança, assim, ó, na rodoviária. O Uber fechou, assim, a porta. A Vanessa assim, ó, vem que tem lugar no avião para tirar um avião comigo. Eu sou... É porque assim, era Eu época adoro de. avião, né? Eu falei assim, eu para aviação, né? É uma das coisas que eu mais gosto, é Só falta aviação. dinheiro. Se eu pudesse trocar o Ford Ka num avião, quem quiser cambiar, só me avisar. Aí ele só fechou. Ali ele falou assim, cara, me leva no aeroporto que eu preciso ir para o aeroporto agora. Tipo, coisa de cinema. Sabe que negócio de cinema? É que Corre era que não... época de pandemia, daí Época ele de não podia pandemia. ir comigo por causa Ah, sim. É. que a gente não falou até agora, né? Foi em É. Foi bem na 2020. época da Não, pandemia, teve Foi em mais isso ainda. 2020. Eu tinha engravidado em março, ganhei ela em dezembro de é. Se não 2020. pegasse Covid, né? Não chegasse a pegar. Não, não cheguei a pegar. Olha que livramento que Deus me deu e deu para ela também, né? É. É. Ah, porque a imunidade dela era muito baixa, né? Depois que ela nasceu, tudo, a imunidade dela e ver que ela viveu 2 anos e 3 meses e ela não pegou Covid também. A gente pegou toda a época da Covid. Tá, peraí que Não eu tô com a usava mala, máscara, tô com as nada. malas na calçada, Deixa ele peraí. falar, deixa ele falar do Não, eu avião. vou deixar. Tô com as malas na calçada agora. Aí, porque assim, ó, parece coisa de cinema. E eu tudo gosto tipo, lembrar, porque é engraçado na hora, assim. O Uber fechou a porta e falei, cara, me leva pro aeroporto. Igual a novela, me leva pro aeroporto, rápido.
preciso chegar lá. Disse, cara, já peguei uma corrida e tô indo. E tinha um taxista na minha frente. Eu, para sair do hotel até na rodoviária, paguei 8 pila. Beleza, Uber, né? Eu cheguei, o taxista, cara, tu consegue me levar pro aeroporto? Consigo, dá R$ 40, R$ 38. Falei, ô, mas vou quebrar agora com esse taxista, né? E botei todas as coisas assim, não dá nada, dá nada, nem vi valor. Assim, cara, só vamos. E eu peguei um taxista ruim, que era de Florianópolis, eu não sabia onde era o aeroporto. Falei, mentira, se eu perder esse avião por causa desse taxista, eu vou brigar com ele aqui dentro, né? Eu vou perder a benção aqui dentro desse carro. E ele entrou lá errado, bem no fim consegui chegar lá ainda. A gente chegou cedo, a gente pegou um avião, que é o avião do SAMU mesmo, né? Tá, deixa eu tirar a dúvida aqui de muito. As malas coubem no avião? Então, deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei lá, né, na base aérea, daí eu estava dentro do SAMU, eles estavam colocando aquele acesso no meu braço, daí eles falaram assim para mim, ó, porque era um avião pequeno. Aí eles assim para mim, ó, Vanessa, tu já andou de Fusca? Daí eu disse assim, já. Daí ele assim, ó, porque agora tu vai andar de Ferrari. E eu não entendi o porquê. Mas é porque ele quis dizer que o avião era pequeno, que eu ia e eles mudaram de avião, pegaram um maior para nós. Deus é Ah, tão E o bom. Everton não estava ainda. Ele disse, É. se tu tivesse acompanhante, tu até podia levar ele junto. Eu disse, mas eu tenho. Já liguei para ele. Eu disse, eu só não sei onde que ele tá, porque o hospital tinha dado R$ 100 para ele ir de ônibus, para não ir junto por causa da pandemia. sim. Mas lá os bombeiros falaram que podia, né? Autorizaram. Eles que era Era um avião do casal, né? SAMU, como E era eu avião do tava. SAMU, Eu, aí eram os bombeiros que pilotavam Sim. e iam junto Tinha com a todo o gente, preparo. tinha o médico, tudo. Hoje Eles até a gente deixaram. ri, a gente conversa assim, a gente ri, né? Mas tipo assim, eu ia sair do hotel, ia pra rodoviária, até pegar esse ônibus, até chegar em Joinville, eu não ia ver a Isa nascer, não ia ver acontecer nada. Não Eu ia ia. chegar lá, já teria acontecido tudo, não ia ter participado. Entanto que daí eu falei assim, ó, eu falei do Uber, cheguei no taxi, cheguei lá, ainda fiquei batendo um papo bem com o médico do avião. Eu perguntei de tudo, né? Perguntei Do de tudo. avião ou da medicina? Do avião, é óbvio, né? A medicina eu já sabia que com a Vanessa, né? Apertei do avião. Tanto que o avião que a gente foi, era um avião que era do governador antes, era um avião executivo. Cara, assim, ó, coisa show de bola, né? A Vanessa com bastante medo, né? Bastante medo de avião, Eu tava tensa, né, pra tensa. andar de E avião. eu igual uma criança dentro do avião, vendo aqueles pilotos, E aqueles por tudo, negócios. né, que eu tava passando, não sabia o que Sim, que ia é isso. acontecer comigo. Aí a gente consegui ir junto, as malas couberam no avião ainda mesmo. Até assustou o cara, não começou a carregar as coisas ali, né? Acho que a gente tava de mudança. Daí a gente chegamos em Joinville. A Lá gente de cima a gente já via as luzinhas piscando do SAMU. Esperando o Parecia avião. cena de filme, assim é, mesmo. Tudo que a gente viveu. aí a gente chegamos lá, pegamos uma ambulância. Daí que a gente vai na ambulância, tu sai, chega meio perdido no lugar, porque tu não vê onde é que tu tá indo. Sim. Tudo Fechado. fechado ali, né? Daí tu chega lá, já abre aquela porta, já dá de frente com as paredes amarelas que era do José Amarante lá. Tu entra, a Vanessa já foi para um lado, eu já fui para o outro lá para fazer as coisas ali, né? Para fazer A entrada. a entrada, Sim, eu com eles as malas. começaram a medir minha barriga, né? Começaram a Começaram a fazer tudo. falar que eu já ia ganhar naquela hora e eu tava em jejum. É. Eu tava em jejum, nem sabia que eu ia ganhar naquele. E tipo assim, uma coisa que eu sempre lembro, às vezes eu falo para Vanessa, não sei se isso é um erro meu ou uma qualidade, mas eu fico muito tranquilo que eu não, tipo assim, eu deixo as coisas acontecer. Eu não fico, tipo, adiantando o que pode dar errado. É, Vanessa, na hora da crise é bom ter alguém assim por perto. Né? Sim. Principalmente para organizar, para dar direção. Né? porque assim, não é um desleixo. Que nem sempre falo para Vanessa, só vem que no caminho eu te explico. Só vamos. Daí a gente chegamos lá, a Vanessa entrou, daí já fui procurar um hotelzinho, um quartinho ali perto pra gente fazer, comecei a bater nos lugares ali. Conheci um senhor lá que ele tem tipo um hostel, era um quartinho que ele aluga o quarto na casa dele mesmo. Ele fez a R$ 50 a diária pra gente. E um cara bem querido, tanto que a gente nos domingos a gente até almoçava com ele. A gente almoçou, acho que almoçou uma vez com ele, sim. Tipo, cara, é tudo Deus colocando a mão em tudo, né? Daí depois a Vanessa entrou, agora a Vanessa continua, né? Que lá pra dentro eu não vi como é que foi. Então, daí me colocaram na maca, né? Já estava pronta para ir para a sala de cirurgia, para ser cesárea. Tinha que ser cesárea, porque tinha que ter toda a equipe ali já aguardando, né? A Isabelle nascer, para daí ver como é que ela ia nascer, para daí já fazer a cirurgia ali na hora, caso fosse preciso, se ela nascesse bem. E ver como Deus prepara tudo, porque os médicos estavam tudo preparado.
Tanto o SAMU que estava esperando lá o avião, tanto os enfermeiros já estavam lá dentro da sala de cirurgia Tinha uma esperando. galera esperando, uma Uma turma galera. grande. Nossa, E todo a o equipe suporte muito preparado. grande de cirurgia para esperar a Isabelle. E ali eu estava na maca, aí no que eu ia entrar na porta ali, que eles iam me empurrando ali na maca, que eles já iam entrando na porta de cirurgia, eles falaram assim para mim: Vanessa, agora a gente tem que te avisar de novo. De novo, eles tinham tudo que eles tinham que me avisar, né? Antes. Vanessa, agora a gente tem que te avisar que talvez ela nasça roxinha. E a gente não vai te mostrar se ela nascer roxa, toda mole, sem respirar, sem gritar como todo bebê grita Sim. ali, se esperneia. Se ela não fizer nada disso, a gente não vai te mostrar. Até A pela gente tua já tem vida, que te né? avisar. É, a gente já tem que te avisar. E se acaso ela nascer chorando, ali se esperneando, clarinha, como se diz, não nascer roxa, aí a gente te mostra. Aí eu estava assim tão na paz que eu orava tanto que Deus dá uma graça, uma paz pra gente quando a gente vai orando, porque a gravidez inteira eu orei e na oração Deus renova, né? Deus dá paz, Deus conversa com a gente e Deus deu muita força, me dá até hoje, né, para suportar. E para nós, né? E eu sei que daí para mim eu só concordei, eu disse tá bom. E eu entrei ali, eu acho que eles até se admiravam com a tranquilidade que eu estava. E eu já estava tão em paz, porque eu já tinha descido do avião. Foi tão de Deus aquele avião, porque daí quando o avião pousou, eu já estava assim aliviada. Ah, já estou em terra, terra firme. E aí parece assim que o nervosismo de ganhar já não era nada. Sim. Porque eu já estava tão tranquila Tem já estava passando por uma vários adrenalina lá em medos num dia cima. só. É. Aí então quando eu ganhei, ela nasceu bem, nasceu chorando, né? Nasceu normal. Normal, uma criança normal, nasceu clarinha, não nasceu roxa, nada. Parecia que ela não tinha problema Perfeito. nenhum. Só que aí os médicos falaram que ela ia ter que passar pela primeira cirurgia com 5 dias de vida. Aí ela já foi direto, eles me mostraram, a gente abraçou ali, beijou ela, né? Batemos bastante foto. Ela foi para UTI daí direto. Só me tira uma dúvida, não sei se tu vai conseguir responder. Quando ela nasceu, ela ainda estava com aquele problema no coração que passava só 15% para o corpo? Ainda assim. Sim. Sim. E ela E, saiu, nasceu e bem, para te ver o meu que Deus Deus do faz, céu. a vida dela inteira foi um milagre. Porque, bem, os médicos falavam que ela não ia nem sobreviver porque a placenta que estava sustentando. Então, se era a placenta que estava Fora sustentando, dela não tem como vida. é que ela Ali nasceu já. bem e, né? Então, só Deus sabe, né? A paz de Deus, né, que excede todo entendimento, é essa paz que a gente sente, né, que é uma paz que é inexplicável. Eu digo assim, é só Deus que entende as coisas que Ele faz. E Deus me deu tanta paz e parecia que eu não estava passando por nada de ruim na hora. E aí ela foi para a cirurgia com 5 dias de vida e eu fui para casa de um tio que mora ali perto do hospital. Ele ficou sabendo do nosso caso ali, porque a gente não Não, eles falou foram muito, nada. eles foram muito bem nessa nossa vida, assim. O que eles fizeram A pela gente não tinha Como é que é o gente nome falado deles? nada. é o alemão, né? O alemão A gente chama ele de alemão. é o irmão do Vilmar. Ah, irmão do Vilmar. Um É o Isso. abraço para Vilmar. eles. É assim, é o Vilmar, É mesmo é jeito esse do que teve Vilmar. esses dias ali na. Que tu falou que Isso, era bem parecido com o Vilmar? isso. É bem Um parecido. abraço para eles. A Deus gente ficou abençoe a vocês. gente ficou na casa da cunhada dele também, que ela cedeu a casa dela pra gente ficar, né, também. Então, tipo assim, o que eles fizeram pela gente, olha, É que foi... eles têm duas casas no mesmo É, lote, aí uma era a irmã que estava morando, né? Sim. A casa da irmã é a de trás. E aí eles deixaram lá, a irmã foi morar ali com o meu tio pra daí. a gente ficou quase um mês praticamente lá, eu acho, É, né? Com um mês. aham. A cunhada dele, no caso do meu tio, né? Foi morar ali junto com eles Deixar a casa enquanto livre a pra gente estava gente. ali. E ficamos ali por um mês e meio, porque daí a Isabelle ficou um mês na UTI, mais 2 semanas no quarto. E aí ela fez, né, a primeira cirurgia com 5 dias de vida. A cirurgia dela demorou mais de 7 horas, né, Everton? Demorou mais de 7 horas. É, tipo assim, num resumo agora, né? Vamos para resumir um pouquinho mais, né? Ela fez a primeira cirurgia, né? Quando ela nasceu numa quinta, na outra quinta ela já fez cirurgia, né? Foi praticamente 7 horas e a gente fica lá aguardando. E onde a gente estava é bem na frente do hospital. E qualquer coisa eles chamam, né? Então a gente ficou sempre naquela. Depois fizeram a cirurgia, a gente foi lá ver, né? A gente foi na Sim, UTI quando tu entra no hospital, cara, por mais que o teu caso seja grave, que a tua filha tá ali, mas tem um monte de casos bem mais graves que o teu. É. Eu conheci cada caso lá, cada história de crianças que tinha só tipo um mês de vida, crianças que só estavam lá com data de morrer mesmo.
Daí, tipo assim, cara, daí tu começa a ver Os que... A aparelhos gente viu esperando muita parar coisa. tudo. Criança que faleceu lá dentro e o pai quebrou tudo, o monitor, tipo Meu assim, Deus. que não chamaram a suporta. polícia. E A gente viu muitos casos. aí tu tem que começar a ter compaixão também e ver que, tipo assim, às vezes tu te culpa porque contigo, aí tu vê que não é só contigo. Tu não é o alecrim dourado que tá dando tudo errado na tua vida, que Deus não tá vendo por ti. Aí, a partir do momento que tu começa a ver, que nem você fala sempre, tu olha para trás, aí tu vê que é Deus. Às vezes, no momento, tu tá ali e fala, pô, Deus, por que comigo? Mas começa a dar as coisas tão certo que tu vê que é realmente Deus, mesmo tu estando ali naquele problema, tendo ali, tu vê que é Deus. Daí a gente foi lá, viu a Isa estava já nesse procedimento, ela bem pequenininha, cheia de tubo. Eu lembro muito daqueles, os sons dos aparelhos de UTI. Aquelas Aquele sondas. som, aqueles Fica pipi, na coisa, mente, é. fica na mente, ela cheia de mangueirinha, tudo coisa lá. Daí a gente ficou, a gente trouxe ela a gente ficou lá, e era final de ano ainda, né? Passamos Natal, Dezembro, passamos virada de Natal. ano. Daí um detalhezinho também legal, que tipo assim, tava aí a Vanessa lá, daí eu falei assim, ô Vanessa, eu vou lá buscar o Vitor. Eu vou lá buscar o Vitor. Daí eu liguei pro cara do TFD. Assim, ó, cara, tu estás aonde? Eu tô em Joinville. Pá, cara, eu quero ir O pra que é Criciúma. TFD? É o carro que leva a gente, TFD, é o Ah, tratamento. sim, que fazia o transporte. É o tratamento fora de domicílio, né? Sim, É o sim. cara do TFD. E a gente fazia tanta rota que a gente pegou amizade com os caras. E Toda a família. tinha um cara que gostava de avião, outro gostava de moto. Peguei uma amizade já, né? Eu falei, ô Luan, tu estás aonde? Cara, eu tô aqui em Joinville. Cara, eu preciso ir pra Criciúma. Tu passa que me pegar, que era do hospital, fica bem do ladinho, né? Ele Aham. passou lá, me pegou, vim em casa, peguei o Vitor e o Vitor passou o Natal com a gente. Então a gente tem bastante foto, né, desse Sim. momento, pô, de saudade do Vitor, né? E eu queria que tivesse lá junto com a gente também. Então daí o Vitor foi lá também, ficou com a gente. E nesse momento todo, quem deu suporte para o Vitor foi os avós. Sim, ele Ah, ficou na casa da minha a mãe, né, do Inês e meu o pai. Vilmar sempre ajudando, né? Ajudando não, né? Nem ajudar, é Aham. outro nível, é outra coisa, Ele né? tá falando que veio buscar o Vitor, porque imagina, a gente já tava desde a época do hotel sem ver ele, só chamada de vídeo e então eu também me sentia assim, meus dois braços, né? Meus dois filhos, no caso. Não podia estar lá com a minha filha, porque Daí eu também é sabia que época se eu de sabia que Covid, só podia se eu buscasse o Vitor ia ajudar ela também, né? Ia ajudar todo mundo, ia dar isso. um alívio, né, naquele Só momento, né? podia ficar 2 horinhas por dia lá e ainda tinha que ser um dia eu, um dia ele. É. E quando Então tu era fala bem que era a época do Covid, era vocês passando por tudo isso e rodeado por notícias de gente morrendo pelo Covid, aquela Sim. loucura sim, toda aquela que loucura nós toda. enfrentamos. Uhum. Teve mais isso ainda. Teve Se Daí fosse só a história de vocês, já era tanto terrível, né? que Daí ainda isso. teve mais uma coisa que o mundo estava passando. Depois que eu ganhei, eu ainda fiquei num quarto isolado por ser é, aqui de Criciúma, para não ter contato com os de lá, de Joinville. Porque eles não fizeram um exame lá pelo nariz, Sim. conforme eles faziam. Eles não fizeram, eles falaram para mim ficar num quarto isolado. Era um quarto tão pequeno que estava me dando uma fobia. Porque eu passando por todas aquelas notícias, minha filha lá na UTI e eu ali agarrada no soro ainda, porque pena estava operada. Era. aí a A gente gente trouxe passou por. a gente passou por tudo isso, né? A gente trouxe a Isa embora, né? E tipo assim, e todo mundo que é lá em casa às vezes vê a Isa ou vê conhecer ela, né? Falava assim, pô, mas ela não passou por cirurgia, ela não passou por um monte de coisa, como é que ela tá assim? Porque todo mundo só acreditava na hora que viu o peitinho dela aberto. Isso quando era bebê. Era Aí, muito esperta, né? muito, muito esperto. Daí quando ela começou, Aberto não, a cicatriz, né? Quer dizer. como ela começou a ver a cicatriz aqui do Cicatriz. peito, né? Cicatriz do Isso. peito, a marca, né? Ali a pessoa viu que realmente a história era verdadeira, porque ela passou por muita coisa. Ela passou por muita coisa. E ela viveu, tipo assim, esses 2 anos e meio que ela viveu muito intenso. Tanto que a gente saía com ela, passeava com ela, e a gente não tinha clima clima de uma criança doente em casa. Tanto que ela tinha o mesmo temperamento que eu. Eu e ela, a gente brigava muito, eu e ela. A gente Reativa, né? ela era muito brava, muito brava. A gente brigava muito e a gente brincava, ela adorava o Vitor. E tipo assim, então, todo momento que ela viveu, Rafa, com a gente, ela viveu muito bem. E tipo assim, que nem eu falo pra Vanessa, às vezes tipo assim, eu tive que trabalhar um pouco mais fora para poder dar esse tempo de vida de qualidade com a Isa, as duas junto, né? O Sim. Vitor também. Aí às vezes ela vinha falar, papai, eu quero brincar. Assim, não, mano, brinca com o mano, né? Aí isso me pega. Às vezes quando eu vou falar com alguém, porque daí eu falo para todo mundo, gente. Tanto que hoje tem muita gente que me conhece, até agora eu voltei para o imobiliário, tem muito corretor novo que não me conhece. Ninguém sabe da minha história, porque eu não vou ficar dando carteirada para ti. Ó, meu problema é maior que o teu, porque eu perdi Vitimizando, uma né? filha. Eu não vou falar para ninguém, cara, não falo para ninguém. Eu só chego no momento e falo assim, cara, tu tens um filho. Quer ver quando que alguém nasce um filho? Cara, aproveita.
aproveita, brinca. Eu não falo que eu perdi a minha, né? Nem falo. Sim. Mas aproveita, cara. Quando ela quer brincar, brinca. Quer fazer as coisas, Cria faz. memórias, agora tá na moda É, de... é momentos, cara. Tu tem que viver momentos. Tem o meu menino agora também. Eu também falo pra todo mundo, cara, aproveita também que daqui a pouco eles estão grandes. Meu menino ele já tá mais alto que eu, já tá falando grosso, assim, tipo assim. Tu vê eles crescendo, né? Então da Isa também eu falo pra todo mundo. Cara, brinque mais, esteja mais presente com os filhos também, né? E, e voltando pra Isa, assim, tudo que ela viveu muito bem. Teve uma qualidade de vida muito boa, né? Ela era muito Muito autêntica. autêntica, Ela Com assim. era. quantos anos ela veio primeira vez para casa? Já tinha um aninho? Não, ela. A primeira vez a gente veio depois de um mês e meio, né? É, um mês e meio que ela Então, ficou os lá. avós todos conheceram ela ela já tinha um mês Já e tinha um meio Mês mês e e meio. meio. já, né? E, claro, conheceram por filmagem, né? Sim, sim, Depois Sim. quando mas foi pro quarto tocar, só. É. Mas aí tocar, pegar, só depois de um mês e meio. Aí depois, com 10 meses de vida, é que ela fez a segunda cirurgia. Ela teria que fazer 3 cirurgias ao todo, porque é cirurgia paliativa, que os médicos falam, né? É. Que não dava para resolver tudo numa vez só, Daí, numa cada vez que tu cirurgia só. perguntava pro médico, assim, né? Que nem a gente fala, tá, e agora? Não, falar pra Vanessa, não, pai, cada cirurgia que a gente faz é para tentar prolongar o tempo de vida dela. Essa frase sempre eu gravei comigo. As médicas sempre falavam, né? Tá, e o que tem que fazer agora? Não dá pra trocar o coração, porque a gente é leigo, né? sim. Tá, por que a gente só não troca, né, e já fica certo? Não. Cada cirurgia que a gente faz, a gente tem que fazer para tentar prolongar o tempo de vida dela. Então, tipo assim, às vezes também, o que me consola, uma das coisas que mais consola eu e a Vanessa é que ela sofria demais no hospital também. Tirando sangue, ficava lá internada, e, tipo, isso, tu via que ela estava cansada já, né? Tava bem, ela ficava braba, né? Não podia ver ninguém de branco. Imagina. Ver alguém de branco Trauma. assim, então, e quando antes dela nascer também, antes eu pensava assim, bah, Deus, se é para vir para sofrer, Deus, nem deixa vir. Eu pensava comigo, né? Tu tem fé, tu quer, Sim. né? Mas lá no fundo falava assim, bah, Deus, se é para vir para sofrer, né? Por quê, né? Para quê, né? Dói muito no pai ver um filho sofrendo, né? Ser Se esforçando para... muito mais. Aí, tanto que daí ela fez a cirurgia, a gente foi levando tudo, né, Vanessa? A gente cuidou muito bem dela, ela não tinha praticamente nada, assim. Quem olhava para ela não tinha nada, né? Quando era para fazer a segunda cirurgia, o médico ainda falou assim, ó, Vanessa, a segunda cirurgia que a gente estava pensando em fazer nela, a gente vai mudar, a gente vai fazer a mesma da primeira, porque ela já cresceu, a gente precisa repetir essa É. cirurgia. E era a pior de todas era a primeira, né? Porque as outras eles falavam que ainda era um pouco mais tranquilo. Uhum. E a gente vai ter que repetir essa primeira, porque ela já cresceu um pouco. E no caso, a segunda que a gente estava planejando fazer, que o nome era Glenn, o nome era Glenn da segunda, essa Glenn a gente não vai mais poder fazer, porque a gente viu que os ramos do pulmão dela, do lado esquerdo, não cresceram. Então, a gente precisa esperar os ramos do pulmão crescer para fazer essa cirurgia que a gente precisa. Então, resumindo, ela ia ter que fazer 4 no total. Nossa, Ela ia ter que fazer uma a mais que a gente não estava esperando. sim. Então, ela fez essa segunda cirurgia, que foi a mesma da primeira. E quando chegou na época para fazer a terceira cirurgia, que no caso seria aquela segunda que ele já ia fazer, a gente foi para Joinville, ficamos mais de um mês e pouquinho. Ficou só eu e a Isa, porque daí o Everton precisava trabalhar, precisava ficar aqui em Criciúma. Eu fiquei mais de um mês, só eu, sem acompanhante, sem ninguém para poder trocar comigo, sem eu poder pegar um sol, sem eu poder sair, só eu, Deus e ela naquele hospital. Foi dias difíceis, não foi fácil. Fiquei com ela dentro do hospital sem receber visitas, sem receber. Os outros lá do quarto recebiam visitas, Sim. trocavam de acompanhante e eu não. Muito Me difícil. emociona, É muito muito difícil. difícil. Eu me lembro que nos últimos anos de vida dela, ela teve uma extensão maior de ir menos em hospital, ela teve um tempo de que ela conseguiu uma qualidade de vida melhor, né? Conseguiu. Sim. A Isa, assim, ela foi, no tempo que ela teve com a gente, tipo assim, ela foi muito guerreira. Muito guerreira. O que sempre acalma o coração da gente como pai, eu como pai, né? A Vanessa como mãe é outro pensamento, né? Bem diferente, a emoção, assim, tudo, né? Mas, tipo assim, o que mais me conforta o coração aqui, que é quando ela estava viva, ela viveu bem, né? Ela teve uma condição boa de vida,
ela não teve nenhuma, tipo, uma deficiência, assim, que impedisse ela de fazer alguma coisa. Ela brincou, ela viveu bem. Ela teve uns momentos, assim, bem intensos. E tanto no dia que ela se foi também, né? A gente vai chegar Ninguém dizia que ela tinha problema. Quem É, olhava que não sabia, não dizia. Ela falava tudo. E tudo. eu, por ficar em casa com ela, porque eu deixei de estudar, deixei de trabalhar, porque na época eu já fazia faculdade, tranquei por 2 anos e meio, não estudei, só para ficar 100% com ela. E aí ela aprendeu a falar muito rápido. Com 2 anos ela já falava tudo, E ela falava, tipo, porque eu muito falava com ela. declarado e muito, assim, Ela Eu tinha um falo raciocínio rápido. muito, rápido, muito rápido, rápido. declarado. Ela falava, e ela falava, eu falava com ela o dia todo eu Às tava vezes com tem ela. criança aqui na igreja aqui, que eu vejo tem umas crianças que são bem ativas, assim, falam de tudo, assim. Era a Isa. Bem ativa, assim, né? Até ela Falava não tudo. queria ir com ninguém, assim, porque ela era É, muito agarrada comigo. Nossa, é. demais. E o que que nós ia falar agora? Então, ela não fez a terceira cirurgia, não chegou a fazer, Daí tu porque veio daí embora. porque daí eu vim embora. Eles liberaram eu para vir embora. E eu vi que foi depois de uma oração ainda que eu fiz, porque depois desse 1 mês que eu já estava lá, teve uma noite que eu fui, que eu ia dormir, né? Ela já estava dormindo, e lá do lado do bercinho dela, eu deitei para dormir e eu falei assim, ó, Senhor, e já fazia uns dias que eu não estava orando, porque eu estava tão cansada já, Sim. e eu fiz uma oração bem sincera, e eu disse assim, ó, Senhor, eu não estou mais aguentando ver minha filha sofrer, porque tá doendo mais em mim, tá doendo muito em mim. Claro que tá, é ela que tá passando, tá doendo nela, mas, sabe, mãe quer tomar a dor do Sim. filho e pegar para ela. E ela tava, esse 1 mês, desde quando a gente chegou lá, ela tava recebendo agulhada na barriga e no braço, 2 por dia. Na É. barriga e no braço, Ela era tava 2 por sofrendo dia. muito, assim, muita Os cirurgia, muita bracinhos e a coisa. barriguinha dela já estava cheia de picada, estava Injeção. toda roxa. E quando ela via, ela ficava apavorada, se agarrava em mim, assim, chorava muito, porque ela já sabia que ia receber agulhada. E essas agulhadas que eu falo são injeções, que eu não me lembro o nome, que era para afinar mais o sangue dela, porque eles já falaram que não estava muito bom, assim, o coração. Eles viram que já tinha que logo fazer a terceira Sim. cirurgia. Mas aí, depois dessa oração que eu fiz, Senhor, não estou mais aguentando ver minha filha sofrendo desse jeito. Faz um milagre, faz alguma coisa para ela não receber mais essas injeções. Eu já pedi para os médicos, não dá para Diminuir. diminuir. Aí eles até foram diminuindo, eles falaram que dava, estava dando para diminuir 1 por dia. E essas injeções, se ela viesse embora com as injeções, era R$ 100 por dia que eu ia ter que pagar. Por injeção, eu ia ter que pagar Dela para ela tinha que ficar receber. assim, eu tenho que ficar aqui é sem Eu falei, Vanessa, então vem que a gente dá um jeito, não sei, a gente vê aqui e faz, né? Sim. Por causa da injeção, ficar lá por causa da injeção, né? Até Eu ela falei, fazer outra cirurgia, porque assim, vem que também esse tem dá um outras jeito. crianças lá que tem caso grave e até ela poder fazer a dela, chegar a vez dela ali, né? Porque eles vão encaixando quem tem mais gravidade É. para ir fazendo o primeiro. E ela não ia poder fazer de imediato, daí eles também viram que dava para mandar ela para casa, até sem a injeção. Depois que eu fiz essa oração, no outro dia eles falaram assim, não, ela pode até ir para casa e nem precisa mais dessa injeção. Eu estava com fé, assim, que Deus já tinha feito um Tinha milagre a feito a ponto obra. de não precisar mais da injeção. Cheguei a contar o testemunho na igreja, tudo. E, e ela viveu, né, por mais um mês, eu acho que foi em fevereiro que eu vim embora. E daí foi em final de março, quando ela faleceu daí. Aí ela Ah, faleceu em casa, deu parada cardíaca. pra gente passar um pouco essa fase também, né? Tanto. Eu tava na Duda trabalhando, tava trabalhando até um pouquinho mais depois da hora. A Vanessa me ligou, né? Ó, cheiro, vem que a Isa desmaiou. Deixa eu só pontuar, o Nardi. Lembrando que até chegar o último dia dela, nos últimos dias dela, ela estava muito bem, a qual vocês... Normal. Sim, normal. 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 Ela só tinha pegado uma gripe, né? Ela tava meio gripadinha, né? Mas era bem fraquinha, uma gripinha assim Gripe normal. bem fraca. Só fungando assim que nem o Sim, Everton sim. tá, uma Coisa gripezinha bem. assim, nada Aí, demais. aí a Vanessa estava em casa, né? A Vanessa o Vitor me ligou, pai, vem que a Isa desmaiou. Eu saí correndo, né? Porque a princípio eu não quis assustar o meu menino, né? E Sim. não quis também pensar, eu não quis pensar que ela tinha morrido. Porque assim, ó, quando eu vi que ela tinha a mania de botar o dedinho na boca quando tava com sono e ficava abaixadinha assim no tapete. Ela adorava ir pro tapete da pia. E eu tava na pia. E ficava com os dedinhos do meio na boca. Eu estava na pia fazendo comida e aí ela estava do ladinho ali e eu vi que ela estava com sono. Eu pensei, ela vai dormir, porque já estava no horário de dormir, que ela não tinha dormido à tarde. E aí ela pegou e foi indo pro lado. E eu, Isa, achando que ela tinha dormido ali no Sim. chão.
Aí eu fui pegar ela do chão. Quando eu peguei ela do chão, ela já tava com os bracinhos, pescoço, cabecinha, tudo molinha, né? Daí Indo pra trás, o assim. Vitor me chamou, fui correndo lá. Daí, Vanessa, já desce Aí que eu eu te pego ali embaixo do prédio. Já peguei ela ali. Aí botei ela no carro, cheguei lá, a Vanessa me entregou ela no braço. Daí eu já vi que... Já percebeu, Já já? tinha percebido que ela já tinha ido, né? Ela estava sem respirar, né? É. Mas a princípio eu queria acreditar o quê? Ah, ela desmaiou porque ela já tinha saturação baixa. A Sim. base da saturação dela estava 75, Nossa. que o normal bem- é 100, né? Sim, 100. Bem baixa a saturação. Aí, mas os 75, os médicos me explicaram que mesmo que precisasse ir no hospital um dia com ela, a gente tinha que explicar para eles que ela era cardiopata e para ela a base era normal para ela, Era porque baixo? ela já tinha feito cirurgia, para ela era normal. Sim. Então era 75. Daí eu pensei assim, ó, então eu acho que ela desmaiou por conta da gripezinha, às vezes trancou alguma coisa ali. E aí Eles iam reanimar. baixou a saturação, né? Deve ter sido isso. Eu pensei assim, não vou me apavorar. Peguei e só falei, o Vitor, liga pro teu pai, pega os documentos, a bolsa e vamos. Aí o Vitor, muito prestativo na hora, pegou tudo, me ajudou. A gente desceu o elevador, o Everton já estava ali na garagem esperando. E o Everton correu assim com ela. A gente até encontrou a polícia no meio do caminho, mas a polícia só conseguiu dizer Pediu pra pra gente gente assim, ó, pela via do quem conhece Criciúma, a né? gente Mandou a gente pela via do Amarelinho só Ela ir, né? chega mais a rápido no gente hospital. vai avisar que vocês podem, a gente vai avisar os outros policiais que Sim. vocês podem ir correndo pela pista do Amarelinho e a gente chegou lá no Santa Catarina, né? Daí a Vanessa me entregou ela, entreguei ela pros médicos, já entrei ali já no hall de entrada do Santa Catarina, ali na recepção. Os médicos levaram para dentro, ficaram lá, a gente acompanhou, tentar reanimação, depois botaram a gente pra rua ali faz massagem, faz Sim, tudo, né? eles fazem o Injeção para protocolo, né? tudo ali. Daí o médico falou assim, ó, mãe, praticamente a gente não vai conseguir fazer mais nada, né? Daí ali eu baixei a guarda, né? Comecei a chorar, É. né? Daí a Vanessa falou pra mim assim, tá, tu vai perder tua fé agora? Né? Aí a Vanessa falou assim, já era, cara. Já era, já foi. Aí já foi. Eu me lembro que... Vocês lembram a hora, mais ou menos? Era... Então, era 7h15 em casa. Era 7h15 quando deu a primeira parada cardíaca, né? E aí a gente já levou ela sem vida. Porém, lá eles começaram a reanimar. E aí, às 9 horas da noite, é que eles falaram que não dava mais, que ela tinha falecido. Era 9 horas da Ali, noite já. ali daí tu zera a tua vida. É. Tu olha pra maca assim, tu vê tua filha ali. Mas antes disso, eles tentaram reanimar e ela voltou algumas vezes. Aí teve uma vez que ela voltou e eles falaram assim, ó, agora, mãe, ela vai ficar na UTI, a tua filha voltou. O médico deu, né? Ele falou assim, ó, mãe, tu Aí eles teve... conseguiram reanimar ela quando ela Ele chegou? ainda disse Começou a assim, ó, respirar, né? Mas Sim, tipo assim, voltou. mas... ele ainda disse assim, ó, Deus foi bom contigo, Deus é bom contigo, porque ela voltou. A gente pegou outro caso aqui faz poucos dias e a menina Não voltou mais. sobreviveu. Daí eu disse, vice Everton, foi onde ele está dizendo, que eu abracei ele, eu falei assim, ó, vice como Deus é bom, que ela Começou voltou, a ele brigar comigo falou. assim, tá, cadê tua fé? Falei, cara, mas já era, já Não, foi. não tava brigando, eu só tava Não, falando, Sim, mas, vice. tipo assim, sim, não é no momento brigando. ali, né? E eu Pô, mas- abracei ele, é. abracei o Vitor junto, né? O Vitor tava ali, daí eu falei assim, ó, não, então agora, Everton, tu pega e vai lá buscar a minha roupa, porque eu vou ficar aqui dormindo, porque dormindo com ela, né? Vou acompanhar ela, porque ela vai pra UTI. E tu vai buscar minhas roupas. E aí tu leva o Vitor pra comer, que ele tava sem comer, né? Porque eu ainda tava fazendo a janta em casa, lembra? Porque a gente é E tanta rotina aí- de hospital que parecia que ia ser mais um dia normal de hospital, É. assim. Ser mais um momento Eu difícil. disse, leva o Vitor pra comer e já pega minhas roupas e traz pra mim. Aí ele deixou o Vitor lá, ainda pediu um X pro Vitor. E aí nós acreditando que ela ia pra UTI. E eu, que demora de eles me chamar, eu lá pra dentro, né? Que demora, que eles não saem mais dali de dentro. E nessa que tava demorando é porque ela já tinha também, Sim. né? Não tava aguentando ficar viva. E daí quando o Everton chegou lá, depois de um tempão, ele assim, e aí? Ele viu já em cima da menina já chorando, né? Porque daí eles já tinham me dado a notícia liberado. que ela tinha falecido. Daí ele ainda, eu gostei bastante da parte dele, ainda que ele me agradeceu bastante, o Everton me agradeceu bastante, né? Coisa assim que eu nem esperava ele fazer, eu achei assim lindo da parte dele, que ele pegou na minha mão e disse assim, ó, Vanessa, tu foi uma excelente mãe, tu foi a melhor mãe para Isa e ali ele me encheu de elogio, né? Tu fez, obrigado por tudo que tu fez por ela, tu foi a melhor mãe, tu foi uma ótima mãe, Vanessa. E ali Porque- chorando junto comigo, a gente se consolou. É, porque daí tu chega ali naquele momento ali, cara, tu olha pra maca ali, tu vê a menina, só o corpo dela ali, né? Daí tu começa a vir tudo que tu faz, tu
tem de erro, o que tem de acerto. Ali tu zera a tua vida, né? Eu não vou falar porque a gente tá não vou falar a palavra, né? A gente liga porque a gente tá numa igreja, né? Mas literalmente ali, tudo que tu tem de problema, tu zera da tua vida. Ali tu vê, cara, que tipo assim, que nem eu sempre falo pra todo mundo. Quando alguém vem conversar comigo, eu não vou jogar meu problema na tua cara e dizer que meu problema é maior. Mas tipo assim, cara, eu passei por uma das coisas mais, um pai enterrar uma criança, ainda mais uma menina, cara, tipo assim, que era bem apegada a mim, né? Era ainda mais a Isa, que foi bem intensa. Daí eu falei pra Vanessa assim, ó, a Vanessa chorando ali, e a gente naquele momento, eu falei assim, cara, falei pra ela assim, o que que tu não fez por ela? Não, fiz de tudo. Então, é isso. Fizeram o melhor de vocês. Então a gente entregou o nosso melhor para ela, a Isa entregou o melhor dela para nós, né? Tanto que a gente não estava na igreja assim, que nem eu falei, no ministério como a gente está hoje, né? Sim. A gente estava só crente de banco, né, sem fazer Até nada. pelo estilo de vida que vocês estavam tendo, A gente não tinha nem não teria como, Não tem né? como. Então a gente deixou a Isa, a gente levou a Isa ali no CVO, que é no Centro de Criciúma. Eu me lembro que daí tu me ligasse e a gente foi para lá. E quando eu cheguei lá, que nós estava ali, naquele momento difícil, saiu um pai com uma menina no colo de dentro, que essa menina de lado era igualzinha a Isa. Daí eu me lembro que nós já estava ali meio que chorado, tinha tudo que tinha para chorar, tal. Daí daqui a pouco o pai saiu com a menina e eu e o Nardi olhamos a porta. Eu fui lá para dar um apoio para ele, mas quando eu vi, eu não aguentei. Daí ele olhou para mim também, eu digo, não, meu, não, Deus. É. Não é... É um momento que é inexplicável. É um É. momento que é inexplicável. E assim, ó, é que nem eu digo assim, Deus, cara, e Deus te dá a força que tu precisa, que às vezes tu acha que tu é forte, tu acha que é isso, mas tipo assim, cara, Deus te dá força. Porque eu saí do hospital, a gente levou levou a Isa lá no centro, no CVO, que é o Centro de Verificação de Óbitos lá. A gente deixou lá e a Vanessa, a gente veio para casa, para no outro dia pegar ela e levar para funerário, fazer os procedimentos, né? Eu já vim no carro falando com a Vanessa assim, ó, daqui para frente, a Isa vai ser nosso combustível para tudo que a gente fizer, vai ser por ela. Eu já falei para ela, tu vai voltar a fazer tua faculdade, a gente vai cuidar melhor do Vitor, que a gente vai dar mais atenção pro Vitor agora, porque a gente, né, Ele sofreu também, né? sofreu Tudo também. junto. Ele foi muito maduro assim, Não ele teve naquele tempo que vocês se dedicaram para a Isa, ele também não teve Sim, o pai até e a mãe. quando a mãe que deu a É. notícia para ele, porque ele estava em casa, né? E o Everton tinha ido levar roupa para mim quando ele chegou lá e o Vitor tinha ficado em casa. Ele até a mãe deu a notícia para ele deu um soco na parede. Ele disse: "Eu só queria ter uma irmã". e o Vitor, tipo assim, ele sempre foi muito forte de, né, a gente tá nessa correria com a Isa e ele sempre foi muito maduro, né? Então já no carro eu vim falando pra Vanessa, né? O dia que ela faleceu, ó, agora tu vai voltar, Vanessa, mas isso daí não é hora de estar pensando. Eu falei assim, não é que é hora de estar pensando, mas que eu quero te falar o quê? Que daqui pra frente ela vai ser nosso combustível. Tudo que a gente precisar fazer, a gente vai usar o nome dela para ajudar pessoas, porque tudo que a gente passou é uma faculdade, quem sempre fala, é uma faculdade com uns 3, 4 bacharel assim, e A Vanessa até contou de um pai que passou esse momento e quebrou tudo lá, né? Sim. A isso. pessoa se descontrola, se desequilibra Se ao ponto descontrola. de piorar ainda a situação do que está Daí passando. aí tu procura, daí tu quer culpar pessoas, daí geralmente num momento desse, pô, foi o médico que fez errado, foi isso quem, às vezes tem pessoas que Achar o querem culpado. culpar, né? E eu falei assim, eu não quis procurar, se tu começar a pensar dessa maneira, querer procurar culpados, tu vive uma vida sem rumo mais, tu deixa de viver as pessoas, vamos supor que eu procure fazer isso. Eu ia deixar de cuidar da Vanessa, deixar de cuidar do Vitor, o Vitor ia sofrer lá em casa, Não ia resolver. não ia resolver nada. Só ia Então dificultar a então caminhada. eu falei para Vanessa, ó, daqui para frente a Isa vai ser o nosso combustível. Tanto que a gente foi lá, a gente fez a cerimônia lá do velório, tudo. A gente fez um velório bem rápido também, né, Vanessa? A gente fez um velório bem rápido para poder não ficar ali se martirizando, né? Sim. Tu tava lá também, tu viu? Então daí quando a gente colocou o último tijolinho lá, fechou. Eu falei assim, agora vamos seguir a vida. Seguir a vida, cuidar do Vitor. E é isso. Eu me lembro que eu estava lá no momento quando fechou. Eu vi que é naquele momento ali que o ser humano
Ah, cara, ele sai fora de si, ele tem uma sensação única de que é indescritível. É por isso que eu peço para quem vai ver esse podcast, você até tenta se colocar no lugar, mas passa longe. Só quem Passa, passa só que quem sabe. passa. até falei Só pra quem Vanessa assim, ó, passa. vamos conversar lá no podcast, vamos falar, mas vamos falar de uma maneira leve, sem... Porque eu não, tipo assim, eu não quero emocionar ninguém. Se alguém tá me vendo aí, até pra me chorar é um É parto. muito difícil, Pô, né? eu É não gosto porque é algo que Eu não gosto de emocionar ninguém. Ah, vou contar minha história para emocionar. Não, não quero. Quero que vocês, não vou emocionar ninguém. Mas hoje a Isa é meu combustível de vida. Para cuidar daí. Eu tanto tá no ministério, que nem o Vitor, ele toca na igreja. Pô, por mais que eu faça um monte de coisa errada, cara, tenho erros assim, grandes coisas. Mas só de o Vitor estar na igreja para mim, tocando bateria, já não precisa fazer mais nada. Não precisa falar mais de Deus para ninguém. Só de eu estar cuidando do meu menino na igreja, ele tá ali e já zerei a vida. Já é a Isa combustível para manter o Vitor na igreja, entendesse? Então, tipo assim, cara, quando alguém vem conversar comigo, ou com a Vanessa, que nem eu, a Vanessa, pô, ela é professora, cara. Ela é cuida de crianças, professor e cuida de cuida de criança crianças da faixa etária. da Isa. Dá para entender um negócio desse? Então, quando a gente veio para a igreja também, tem o Diego, nosso compadre, né, a Anice. Daí tem a Maria também, que, pô, a Maria veio num momento assim, cara, igualzinha a Isa, Até o temperamento é muito parecido, né? É, né? muito Então, parecido. tem quem vê a gente, vê a Maria assim, fala assim, cara, né, Como é que vocês conseguem? tem a maturidade. Faz quantos meses Do que que a Isa foi? Não, faz 2 anos. 2 anos? 2 anos? E 5 meses já. Foi É em março de recente para 2023. todo mundo que está perto de vocês e conhece a história de vocês. É muito recente para você estar maduro no processo que estão passando ainda, né? E é só Deus e só resultado da decisão que vocês tomaram, que é isso que tu está falando, né? De ter aquilo como combustível e não como um ato de vitimismo, que é o que a maioria das pessoas fazem. Sim. Porque a gente sempre assim, a gente é o alecrim dourado, que tudo acontece de errado na vida da gente. Não é. Eu vi gente lá com dificuldades maiores que a nossa. E falei assim, cara, tanto que a gente voltou para a igreja, porque daí, contando um pouquinho por que a gente veio para a igreja aqui para Petros, né, para encaixar. Porque daí o Rafa falou para mim assim, Leonardo, ó, a gente tá com uma ideia assim, 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 e eu queria que tu tivesse nesse projeto comigo, cara. Por tudo que tu estás passando, se tu falar um sim, é um sinal positivo para mim continuar, né, para mim ter, para nós abrir a igreja, né? Eu falei, bah, Rafa, foi bem naquele dia eu tinha brigado com a Vanessa, não sei o que eu tinha brigado lá, que a Vanessa, né, a gente tinha brigado, eu falei assim, ô Rafa, me dá uma semana. E eu sou muito de resposta Na rápida, hora, né? Sou muito, decidi na hora. falei assim, ó, me dá uma semana, Rafa. Porque já fui de igreja, né, tive alegrias, frustrações. Eu falei, cara, vou dar uma pensada. Eu tinha pena perdido a Isa, né? Aí tinha pena recente. Daí eu falei assim, cara, eu vou usar isso aí a favor e vou entrar rasgando de novo e vou começar na igreja, fazer o que eu fazia, muito mais maduro e em gratidão pela Isa. Gratidão pela Isa. Hoje a Petros, acredito que a Petros está aberta hoje, porque teve uma cadeia de respostas, né? Pastor Gaúcho, Pastor Robson, Pastora Fran, me convidaram para nós abrir esse projeto. No começo eu não aceitei e não queria, e eles só iam abrir se eu fosse junto. E daí eu relutei muito nos primeiros meses ali, mas eu pensei, mas se for de Deus e eu estiver relutando? Daí eu fui e fiz igual o Gideão, fui fazendo prova com Deus. E uma das provas com Deus que eu fiz foi essa, de que não, eu vou convidar o Nardi e a Vanessa para estar junto nesse projeto com nós. E pelo que eles estão passando, se envolver, pela uma experiência ruim que eles tiveram com o ministério, se envolver agora, Deus está no negócio. Sim. E quando vocês decidiram entrar com a gente nesse projeto, e até no início do projeto a gente já comentou sobre a Vanessa ser a diretora das crianças, que foi mais uma prova ali para ver se realmente Deus estava no negócio. Pelo que vocês estavam passando, tu trabalhar com Sim, criança, aham. Eu ainda pensei, eu disse, meu Deus, né? Depois de tudo que a gente passou, eu comecei a trabalhar na escola com criança. Aqui na igreja também, Deus me trouxe para o Ministério Infantil. Para mim foi novo também, porque eu não tinha trabalhado até então com o Ministério Infantil, por mais que esteja acostumada já com criança, né? Na outra igreja a gente era do louvor. Então eu disse, não, é o que Deus tem para esse tempo, né? Então, às vezes ele bota aqui, depois bota ali, e a gente vai vendo o que Deus tem pra gente.
E eu tenho a certeza do que eu estou falando aqui agora, que pela decisão que vocês tomaram de viver em Deus e passar esse tempo difícil da vida de vocês em Deus, de não enfraquecer na fé, entender sobre a salvação, entender sobre o propósito real de Deus, da nossa passagem aqui na Terra, que uns passam mais tempo, outros menos tempo. Eu tenho certeza de que Deus vai usar vocês muito nesta área de encorajamento, de ser um testemunho nessa área que vocês passaram para outras famílias, para outros casais que estão passando, que passaram. Eu conheço histórias de pessoas que passaram por algo perto daquilo que vocês passaram e a mãe está em depressão há mais de 10 anos. Sim. E o casal se separou. E conheço muitas histórias desse tipo. Então, por aquilo que vocês decidiram viver em Deus e que estão vivendo, eu tenho certeza que Deus vai levantar vocês com mão forte nessa cidade, nesse estado, nesse país e fora do país, porque para tudo há um propósito. Para tudo está um propósito. Aquilo que vocês estão sendo bênção aqui para nós na igreja, hoje nesse podcast, sendo bênção para muitas pessoas que vão ver esse podcast, eu não tenho dúvida que vocês vão ser canal de bênção para muitas pessoas nessa Amém. terra. Então, referente a Isa ali, né, pra gente, a mensagem que a gente sempre fala, né, ela é o nosso combustível, todo mundo que a gente conversa, a gente troca uma ideia, assim, cara, às vezes, um colega nosso ali, né, passando um monte de dificuldade dele, eu falei, cara, tu tem a sorte de tu abraçar tua filha, ver tua filha, eu não tô te dando carteiraço de problema que o meu é maior que o teu, pô, mas dá uma pensada, cara, ainda tu consegue chegar em casa, abraçar tua filha, abraçar teu filho, né, cara, e só isso aí, cara, eu sei o valor que tem hoje, tu não tá tendo essa ideia desse valor, e porque às vezes tu acha que tu é o alecrim dourado do mundo, que as pessoas são contra ti, cara, não entra nisso, não entra querer saber, às vezes tem uma pessoa que perdeu um ente querido, pô, mas era para ter sido assim, mas era para ter sido assado, Deus era para ter feito isso, cara, a gente não tem poder de nada, a gente não tem poder de mudar nada. Dê flores em vida. Né? Flores em vida. Então, tipo assim, já que tu tem que entender o quê? Já que tu não tem poder de fazer nada, só tens o poder de compreender o momento. Por que aconteceu? Tá, mas por que Deus levou a Isa com 2 anos e meio? Tá, mas tu tem que entender, olhar para trás também, entender assim, pô, mas Deus levou com 2 anos e meio. Mas a saúde que ele deu, tipo assim, a qualidade de vida que ele deu para ela nesse tempo, Os milagres que aconteceram, né? a Vanessa ter cuidado dela 100%, a gente não ter passado dificuldade financeira, o Vitor super entendeu também, Deus ter colocado pessoas em volta de vocês para dar suporte. O meu sogro, a minha sogra, Inês e a Vilmar, sempre foram, desde quando a gente tem no começo, né? O pai sempre fala, né, que a Inês né, o Vilmar sempre ajudaram demais a gente, né? É que nem fala, não ajudaram, é outro nível de ajuda. Meu pai e minha mãe também sempre, o seu Iva, a dona Marta lá, né, minha irmã, sempre apoiando a gente, né, vocês também, né, assim, eu e o Rafa, a gente sempre junto, a Dani. Então, tipo assim, tinha o irmão, o Daniel também, né? O nosso irmão que foi praticamente quase junto com a Isa, né? Isso. Então, tipo assim, tudo que acontece, eu sempre falo, tu olha para trás, tu pensa, cara, pô, é Deus fazendo, tu acha que deu tudo errado, mas tu olha, deu tudo certo. Não sei se essa frase cabe, né? Pô, perdi uma filha, aconteceu tudo isso, não, deu tudo errado. Mas tu olha para trás, deu tudo certo. Deixa eu tentar clarear essa tua ideia, Nard. Eu acredito que para a gente entender assim, há 2 lentes para nós colocar para ver a vida, né? A gente escolhe a lente, né? Escolhe. A gente escolhe a lente. Bem melhor colocar a lente que traz a partir de Deus, de ver Deus em tudo. Porque se nós colocar a lente de isolar Deus ou pôr culpa em Deus, é uma lente que não tem solução para esse modo de visão, esse modo de viver, e vai te martirizando, vai te matando por dentro. Sim. E tu vive uma vida... Tanto que na época, quando na semana que a Isa faleceu, na outra, aconteceu aquela tragédia lá em Blumenau, que um cara entrou numa creche e matou 4 crianças. Cara, eu estava no luto de uma semana praticamente da minha menina. E eu e a Vanessa falei, cara, eu senti muito, porque eu e a Vanessa, a gente estava no processo com a Isa. Sim. Com fé, com tudo. Mas sempre tu, né, será que é hoje? Sempre tinha aquele sentimento, né?
E aqueles pais, naquele dia em Blumenau, levaram a criança de manhã, brincando, rindo, e buscaram morta de tarde. Meu Deus. Entendesse? Ali, tipo assim, pô, cara, eu tive compaixão deles, porque eu disse, pô, cara, eles entregaram o filho de manhã no colégio vivos, felizes, e pegaram morto à tarde. Eu tive compaixão por eles. Tipo assim, então, tudo nesse processo, Deus te ensina a ter compaixão das outras pessoas. Não te faz uma vítima. Te faz ter mais compaixão das outras pessoas. Tu tem mais entendimento Tu disso. sente a E dor, tu sabe a misericórdia, dor, né? tu sente Isso. compaixão. Tu sente compaixão dos outros. Então, daí, tipo Essa assim, é a verdadeira misericórdia. Na teologia, como se explica a misericórdia, Sim, é isso que tu acabou de falar. É sim. colocar o teu coração na necessidade e entendendo realmente o que a pessoa está passando. porque hoje, pô, se tu parar para pensar, eu falo para todo mundo, se tu, mesmo que nasça uma pessoa hoje, daqui 110 anos, essa pessoa não vai estar mais. Então, todo mundo que está na Terra hoje, daqui 110 anos, não vai estar mais. E às vezes a pessoa está hoje aqui, achando que está todo mundo contra ti, tudo acontece de errado contigo. Às vezes a pessoa, às vezes vem para a igreja mesmo, fica 1 ano, 2 anos na igreja perdida, que não sabe o que faz, porque acha que Deus está contra ela, que ela está cheia de inimigos. Mas não é, cara. Tu começa a olhar para dentro de si, vê onde é que tu está errando, coloca a tua vida em Deus, fala assim, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes tem gente que na igreja aqui vem, pô, tá, como é que eu faço para andar com vocês aí? Eu falei, cara, o que eu faço? Eu estou sempre aqui na igreja, né? A gente está sempre na Tá. igreja, porque eu preciso estar aqui. Porque antigamente eu ia para casa, ligava a televisão, ia ver minhas coisas, ficava ali. E eu falei assim, cara, mas tá errado isso aí, né? Parece que eu estou perdendo meu tempo, né? E eu comecei a vir, daí a gente vem direto aqui, né? A gente vem direto da igreja. Por quê? Tá aí o Rafa aqui, porque, cara, o momento do culto é muito legal, é muito bom, assim, estar no culto. Mas quando tu tá na igreja, assim, tu tá com o pastor Rafa ali, na igreja aqui é o pastor Rafa. Mas instalando o som, ele é o Rafa. É. Ali tu te abre mais, tu Tem conversa, uma troca uma comunhão, né? ideia, daí tu sente mais à vontade. Pô, Rafa, pá, tô com um problema assim, 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 cara. É uma troca de ideia, Sim. mas às vezes quando vem o irmão de fora também, acontece o irmão vem desabafar mais. Então a igreja, assim, a igreja é feita para pessoas que precisam, estão doentes e precisam trocar uma ideia, né? Eu me lembro que eu estava em outra congregação, outra igreja, e a gente fez um lavacar. Tinha um irmão passando por problema, por uma dificuldade e tal. E daí ele foi de lavacar ajudar nós. E daí tiveram que buscar um carro e eu, por propósito, pedi para o Nardi junto com ele. Falei, ô Nardi, tu vai com ele lá buscar um carro lá, tal. O Nardi, não, vou, tal. Mas de propósito já. E ele foi eu orando, eu digo, Jesus, toca no coração do vaso para ele abrir o coração para o Nardi, Entra no assunto. para entrar no assunto. E dito e feito, quando eles chegaram de novo na igreja, esse irmão chegou perto de mim e disse, meu Deus do céu, o meu problema acabou tudo. Minha dificuldade que eu estava passando, pastor, acabou tudo. Eu só estou orando, agradecendo a Deus. O que esse cara está passando? O que Viu eles que era estão pequeno passando e perto tal e do tal. que ele estava. Então, eu não sei se é esse raciocínio que tu estava tendo, na igreja acontece muito isso. De tu ver que tem testemunhos, que isso acrescenta a fé, isso ajuda. E tudo isso é para o crescimento da fé no reino de Deus. Quando tu vem para a igreja assim, geralmente quando as pessoas veem a gente aqui em cima no louvor, vê a gente fazendo as coisas, vê a gente cantando, acha que a gente está no outro nível espiritual, que está numa santidade inalcançável, inabalável. Não é. A gente, no meu caso, vou falar por mim, que não posso falar falo pro meu CPF, como se diz, né? Eu tô aqui porque eu preciso, eu sou falho, sou extremamente falho, eu preciso disso. Eu preciso estar aqui. Se eu fosse santo tão bom, eu não estaria nem na igreja, não precisaria estar aqui. Então a igreja, quando tu vem para a igreja, não vem com aquele escudo de super-homem, achando que tu é o bom, já tá, não. Vem desarmado para a igreja. Abre teu coração, porque às vezes acabou o culto aqui, não vai embora. Fica, troca uma ideia com outro irmão. Às vezes tu tem uma bênção para dar para aquele irmão. Às vezes o irmão está passando uma dificuldade. Pô, cara, eu estou brigando direto no meu casamento, estou fazendo isso. Não, cara, daí vem o pastor Rafa. Cara, mas eu também tenho essa dificuldade assim com a pastora. Pastor, tu também tem essa dificuldade. Tenho, cara, porque eu sou ser humano. Daí tu começa a tornar tudo humano o negócio. Tá, irmão, vamos aqui, vamos tentar descobrir nós dois como é que vamos resolver esse problema. A igreja é isso, cara. É tu humanizar os problemas, ver que todo mundo tem as mesmas falhas, os mesmos erros, mesmo problema, e todo mundo está procurando crescer e melhorar, Um ajudando o outro. um ajudando o outro. Então,
Para quem está vendo o podcast, né, muita gente da igreja vai ver o podcast aí, vai ver a nossa história. Tem aqui 20 pessoas acompanhando nós. Um abraço para todos. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Staff, todos. Então, tipo assim, não veja a nossa história, minha e da Vanessa, com dó, com pena. Sei que às vezes gera até um sentimento assim, né? Porque, mas, tipo assim, veja a gente como... usem a Isa como combustível. Então, a gente está contando história para encorajar, né? Para encorajar, que nem eu falei para exatamente. Vanessa. Vanessa, vou chegar lá, a gente vai passar bem rápido pela história da Isa para a gente não se aprofundar, para não gerar emoção, porque eu não gosto dessas coisas de emoção, fazer a gente chorar, fazer esses apelos, essas coisas assim, né? Então, tipo assim, eu falei, Vanessa, vamos passar bem rápido. Não deu, a gente contou um pouco mais, mas quem estiver em casa aí, estiver ouvindo, né, se vai ficar gravado no YouTube, amigos meus vão ver, até quem pessoas que não são da igreja já pediram o link que eles querem ver também, né? Então, tipo assim, gente, usem isso como combustível. Procure uma igreja, que uma igreja esteja perto de vocês também. Procure Deus, procure andar com pessoas que queiram crescer. Pessoas perfeitas tu não vai encontrar. É que nem quando a gente estava fora da igreja, né, Rafa? Porque quando tu tá fora da igreja, quando tu ainda mais tu é mais traumatizado. Ninguém presta, nenhuma igreja presta. Daí tu fala, pô, cara, se nenhuma igreja presta, ninguém presta, acho que o problema é eu, né? Não pode ser que... Alguma coisa... Então, o problema é eu. Daí, onde eu falei, Rafa, vamos começar. Então, eu comecei contigo na outra igreja ainda, né? Sim, lá já estava me ajudando. Já estava ajudando. Eu falei assim, não, vou começar. E comecei a sentir prazer de novo. Daí, o Rafa, a gente veio para aqui, para Petros de novo. Então, a gente literalmente vestiu a camisa da igreja. A gente está aqui com, né, o pastor Roberts, o pastor Fran também, que a gente já se conhecia há bom tempo. E a gente fala, né, que a Petros aqui é Deus mesmo, porque o tanto de gente que está tendo aqui na Petros, Graças né? a Deus. O trabalho que a gente está fazendo, a gente não visa a quantidade, a gente não... Tanto a gente fica muito feliz quando a igreja está cheia, mas a gente não visa aquele negócio assim, nossa, a igreja está bombando porque está cheia, nossa, né? Porque tem igreja que tem anos que não tem o que a gente tem, né? Sim. Às vezes tem gente que chega aqui, pô, vê o som, vê o teto, vê essa pintura, vê tudo isso, pensa que a gente está sendo patrocinado por outra igreja. Mas ninguém sabe... Mas ninguém sabe... que o Robertson, né, a pastora Fran tiveram que abrir mão de um sonho deles, de um trailer. A gente abriu mão de quantas, né, noites a gente ficou aqui andando com escada, passando fiação, fazendo vaquinhas, ajudando. Então, tipo assim, quando é Deus num negócio, a gente sente, porque assim, não é pesado. É cansativo, porque abrir, como eu falo para vocês, responsabilidade, né? Eu falo pro Robertson direto. Cara, quem é que em sã consciência, estando com a vida boa, ganhando bem, trailerzinho para viajar, abrir uma igreja? Não bate as contas. Mas porque a pessoa abriu... Eu vou falar. Porque a pessoa assim, eu abri uma igreja para ser pastor e me aparecer. Cara, é a coisa que tu menos vai fazer. Né? As contas... Cara, é uma matemática... Incomodar o diabo, mais é assim, né? Aí daí tu começa a trazer gente para a igreja. Aí começa a trazer gente para a igreja desviada, que Satanás... O cara abriu a igreja para Brasil, ele vendeu um bem que ele gostava muito, investiu dinheiro, virou pastor, está incomodando o diabo e tá passando trabalho, trabalho pra caramba, né? Aí eu sempre falo pro Robert, quando a gente vem, por isso que eu falo, a gente tá aqui na igreja, às vezes fazendo uma manutenção, tá todo mundo desarmado, a gente desabafa um pouco um com o outro. Cara, tá puxado. Falei, cara, mas já parou para pensar uma pessoa em sã consciência abrir uma igreja? Não, só Jesus. Porque quando tem gente que abre igreja para aparecer, para ser pastor de igreja, aquele negócio assim, agora eu sou pastor de igreja. Aí, cara, aí tu te engana, tu vai ficar com 5 pessoas durante 10 anos. O fardo é uma tonelada, né? A farda é uma tonelada e o negócio fica muito mais pesado. E como eu já falei para ele, pro Robert, tem quantos testemunhos aqui na igreja, cara, de casamento sendo restaurado, de gente que sendo, assim, a gente foi no café ali com o Cláudio também, né? Teve um irmão lá que falou que o casamento dele foi restaurado exatamente no dia que eles iam terminar. Aí ele trouxe a esposa na igreja, num culto de casais, e o casamento deles foi restaurado. Tipo assim, pô, cara, eu falei assim, o Vaso, o Robertson, chama ele de gaúcho às vezes. Assim, cara, só aí tu podia parar a igreja. Só aí, cara, num casamento restaurado, porque um casamento restaurado, cara, quanta gente vai vir, né? E tipo assim, então... Fora os outros testemunhos que nós temos bastante aqui, né? Tipo pessoas assim, que nunca pisaram dentro de uma igreja, a primeira igreja que entraram foi aqui. Estão aqui com a família restaurada, servindo Jesus. Então tipo assim, a igreja Petros, ela veio para Forquilinha, ela veio para a região aqui, então tipo assim, não para dividir, não para criar contenda com outras igrejas, como muita gente pensa. Cara, a gente está fazendo tudo muito leve. A gente não está pescando em aquário, como se diz, não, que a gente não quer trazer ninguém, tanto que a gente não convidou ninguém de nenhuma outras igrejas para trazer, né? Sim. Então, tipo assim, eu estou bem contente, como eu já passei por uma igreja, coisas positivas e negativas, então a gente está muito mais maduro hoje, né? Então hoje eu sei que a Petros está, a Vanessa hoje é professora, cuida da sala das crianças, eu estou de novo no som, louvor, e o meu menino hoje é baterista,
Tipo assim, então a gente tá... É isso, entendeu? É isso o meu Ô, Vanessa, eu pensamento. quero fazer uma pergunta para ti. Gente, Quanto tempo 2 horas. 2 horas já? 2 horas. Meu Deus. Vamos ver aqui. Eu quero fazer uma pergunta para ti, Vanessa. Que não chegou 2 horas ainda. Sobre tu tá trabalhando com crianças hoje e tu voltou a fazer faculdade, hoje faz estágio lá também, tu trabalha com crianças, tu é Sim, professora profissional e também aqui é a diretora das crianças aqui da Igreja Petros. Para uma mãe que passou, está passando ou vai passar por aquilo que tu passou, o que tu diz? Qual é a senha? Como é que é? Ajuda? Eu não sei nem o que te perguntar, mas tu entendeu que aonde eu quero chegar. Qual é a palavra que tu tem para uma mãe e para sim. alguém? Hoje, a gente não se sente culpado, né? Uma conversa que eu e o Everton a gente teve no carro mesmo, quando a gente até veio de lá, né? Assim que ela faleceu e a gente foi para casa, a gente já teve essa conversa. A gente não se sente culpado por não ter feito algo por ela, porque a gente fez tudo o que estava ao nosso alcance, tudo que estava nas nossas mãos. Então, falando por mim, eu deixei de estudar, eu deixei de trabalhar, mas claro, graças a Deus deu certo para isso, né? Deus abençoou o Everton para dar conta da casa, de todo mundo. Mas eu digo assim, ó, faça o possível para estar bem, para os seus estarem bem com você. Você faça o melhor de você para eles, para não sentir culpa caso um ente querido vier a falecer, vier a acontecer alguma coisa. Aquele remorso. Fica aquele remorso, porque tem muitos que sofrem de remorso. A gente chorou do quê? Porque sente saudade, a gente vai chorar ainda muito. Pode ter 60 anos já que ela tenha falecido, eu estar bem velhinha, eu vou estar chorando. Lá uma vez ou outra a gente chora de saudade. Quem já perdeu filho sabe como é que é. A gente vai sentir, a gente vai chorar. Tem épocas assim que a dor bate, a saudade é grande, muito grande. Porque não é como um filho ir viajar e aí a gente sabe que volta. Não, ele não volta. Mas, né, Deus, graças a Deus, ele nos consola. Então, o que eu deixo assim de mensagem de todo o meu coração, dê o melhor de si. Principalmente para os teus filhos, para os teus pais, para os teus irmãos, para os que estiverem ao teu redor. Eu até penso assim, ó, tenho que dar mais ainda de mim para os meus irmãos, para os meus pais. Às vezes é difícil porque a gente já não mora mais, né, na mesma casa, mas principalmente para os que estão em casa ainda. Como às vezes a gente deixa, né, a desejar. Vai passando o dia e a gente vai se entretendo em outras coisas, às vezes é celular, às vezes é compromissos que todo mundo tem, mas dê o seu melhor mesmo. Faça um carinho, dê um abraço, dê elogios e pensa assim, ó, não, vou ficar menos no celular, vou renunciar a isso, vou renunciar a outra coisa que eu sei que eu consigo, que eu posso, e vou dar mais atenção para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, enfim, para aqueles que tu realmente ama. Isso é o que eu aprendi muito, assim, ó. É o que eu não carrego culpa, é de não ter dado nada para ter deixado faltar alguma coisa para Isa. Tudo ela teve de mim, todo o carinho, toda a atenção, todo o amor, principalmente a atenção, é uma comida que a gente faz, é tudo. Atenção 100%. A gente se doa, ainda mais como mãe, a gente se doa, essa é a palavra. Mas um pai também pode se doar. E quanto mais a gente se doar, melhor as coisas vão ser, porque quem recebe é gratificante. A gente vê a pessoa se doando pela gente, né? E isso é o que não vai deixar pesar no meu coração e eu quero que não pese no seu também. Por isso eu deixo essa mensagem. E cada pessoa que passa uma coisa também, não adianta também eu chegar, já aconteceu, né, de pessoas perderem filhos também, só que elas reagem de outra maneira. Sim. E não adianta também eu querer chegar, botar pressão, da pessoa reagir da mesma Querer o maneira que mesmo eu. resultado. Só tô tentando falar assim, o que eu penso, né, que às vezes a gente tenta montar um roteirinho na cabeça, tá, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu falaria é o quê? Tu não tem controle de 95% das coisas que acontecem na tua vida, 99% do que acontece. Tu não vai ter controle. Não adianta tu querer fazer, se fosse assim. Há um estudo que 80% daquilo que nós nos preocupamos não Não acontece. acontecem.
E, tipo, às vezes uma mãe aconteceu, perdeu um filho. Cara, para e pensa assim, ainda mais mãe, né, cara, que não tem... A gente é pai, tem um amor, mas mãe é outro amor. Tu fez tudo que podia fazer pro teu filho? Ah, mas eu não fiz porque eu devia ter... Cara, não, tu fez. Porque a gente sempre acha que nunca... Às vezes a gente acha que não fez também, tá? Ah, que nem, às vezes eu penso também, às vezes eu já chorei e pensei assim, pô, eu podia ter brincado mais com ela. Mas eu tava, às vezes chegava cansado, né? Eu chegava cansado em casa, ela queria brincar comigo, eu não brincava. Assim, ah, amor, o pai tá cansado. Às vezes eu me culpo disso aí também. Mas eu lembro que eu tava cansado porque ele tava trabalhando para fazer... Para dar suporte. Isso, Entendeu? É. Daí isso, fico exatamente. triste, mas daqui a pouco já passa e fico nesse balanço. Então, É. tipo, eu não me culpo, né? Não me culpo e eu falo para as pessoas, cara, para ti que é marido, para ti esposa que às vezes perdeu um filho, perdeu uma mãe, às vezes sempre a gente perdeu pai, perdeu mãe Sim, também, também. mesmo sendo o ciclo Isso, natural da vida. isso. Uhum. Pô, por que que aconteceu? Caramba, A vida aconteceu porque é para, o né? ciclo. Entendeu? Então, aproveita quando ele estiver vivo, que nem meu pai. Até tem um vídeo no YouTube ele também que eu botei, que eu fiz uma viagem para o Rio Grande com meu pai. Gravei todas as histórias dele. Como é que é o nome do canal aí? É o Everton Luiz Nardi. Quem quiser, vai lá, ó, Everton Luiz Nardi. Tem um vídeo lá meio do meu O pai. seu Ivo tá Um famoso. vídeo bem engraçado lá, bem bom. Que todas as histórias que o pai contava, eu fui lá, a gente foi só eu e o pai. Falei, pai, vamos, cara, vamos aproveitar esse momento. Porque daqui a pouco a gente se vai. Porque se a gente esperar ter tempo, a gente não vai ter tempo. É. Tu esperar ter dinheiro, tu não vai ter dinheiro. Porque a gente sempre coloca a felicidade lá na frente, né? Tô filosofando hoje. A gente sempre coloca a felicidade Vai, lá na Cortella. frente, sempre. A felicidade. A gente sempre coloca a felicidade sempre no futuro. É. A hora que eu tiver meu carro, eu vou ser feliz. A hora que eu tiver minha casa boa, eu vou ser feliz. A hora que eu tiver filho, Eu eu vou tenho ter um tio, não feliz. vou falar o nome dele aqui, eu tenho um tio que ele fala isso. Eu trabalhei a vida toda para ter um carro bom, para ter uma casa, para ter uma casa na praia e para viajar. Agora eu tenho um carro bom, tenho casa na praia, tenho dinheiro e não tenho vontade mais de viajar. Isso. Porque daí, tipo assim, pô, a hora que eu me aposentar, eu vou fazer. Cara, agora aposentar, tu já vai estar cansado. Tu já Uhum. vai estar doente. Vai ter umas artrite, Vai ter umas artrose, artrites, o joelho, o osteoporose. joelho, o joelho já não colabora mais. É. Então, tipo assim, pô, tem tanta viagem quanto a gente já fez Tem uma que ir viagem conciliando, né? Tem que ir conciliando, conciliando, né? dá para te fazer um monte de Dá. coisa. Às vezes, tipo, uma viagem te dá um ânimo, ajudar uma pessoa, ajudar uma família te dá um ânimo. Tem várias coisas que pode dar um ânimo que não custa nada, né? E deixa eu. Tô tentando partir, mas tá tão gostoso a conversa. E eu tô orando aqui para as baterias do microfone acrescentar. Se eu ficar quieto, porque eu que estou falando mais, né? Se eu ficar quieto... Daí, mas deixa eu falar aqui. Eu não sei se tem como pensar sobre tudo que vocês passaram, se vocês não conhecessem Jesus, se vocês não tivessem esse mundo espiritual, vocês têm como pensar de qual a outra forma que seria? Sem Jesus, sem Deus, Ei, sem vocês ver esse tá. lado de Deus estar na história. Eu Fala não mais que eu tô falando acredito que muito. seria tão fácil. Não é fácil, não digo fácil, mas é a graça de Deus nos alcança nesses momentos, né? Eu acredito que a força, toda a força que a gente tem, é essa graça, essa força que Deus nos dá. Acredito assim que sem Ele seria assim bem insuportável assim seguir adiante. Tanto é que foi citado aqui exemplos de pessoas que ficam em depressão, pessoas que quebram tudo, né, na UTI. Enfim, tantos exemplos que pode acontecer. Então, Até as pessoas ao teu redor também, vamos supor que a gente não conhecesse vocês, se o Vilmar não tivesse aceitado Jesus naquela época, que ele estava lá no comecinho, lá aceitou Jesus, se eles não fosse, se a Inês e o Vilmar não fossem cristãos também, a gente, às vezes, eles não teriam esse suporte, não daria esse suporte pra gente, como eles deram demais, que eu falei, eles não ajudaram a gente, eles participaram integralmente, não foi Sim. ajuda. Eles viveram com a gente, respiraram com a gente assim mesmo. Então, tipo assim, por isso que eu digo, se a gente não tivesse um lar cristão, se o Vilmar não tivesse aceitado Jesus aquela vez, se meu pai e minha mãe não tivessem o carinho que eles têm, a dedicação que eles tiveram, as pessoas da igreja ao redor nosso também ajudando a gente, a Beta também, nossa vizinha lá da frente de casa também, uma pessoa excepcional que sempre ajudou a gente, ajudou demais a Vanessa. Até uma vez ela deu uma profecia pra gente que a gente ia ser, a gente ia arrastar multidão, assim, né, falar de Jesus para pessoas, né, na época também, antes. Então, tipo assim, tudo ao teu redor, nosso redor, se formou para a gente ter isso hoje. E se eu acredito que a gente não tivesse isso, às vezes o Vilmar e Inês, às vezes mundanos, meu pai não tivesse paciência, eu não tivesse ido para a igreja, a gente não teria
Eu principalmente não teria essa maturidade que eu estou tendo hoje de se preparo, né? A história não teria o mesmo Não resultado. teria. Aí onde teria esse negócio de eu ficar me culpando por que aconteceu. Às vezes Deus não abençoaria tanto. Não é que Deus não abençoaria, né? Às vezes eu não ia compreender, Sim. porque geralmente Deus sempre está abençoando a gente, sempre está ajudando a gente. Mas quando a gente está no Cada mundo, fôlego de vida é uma bênção dele. só que quando a gente não está caminhando com Deus, tu não vê. Vamos ver. Deus às vezes te dá uma benção, te dá um baita de um trabalho, te dá um negócio. Não quero, faz força. Mas era uma benção para ti. Porque tu ia trabalhar um mês fazendo força, tu ia ser promovido para não fazer mais. Tipo assim, quando tu tá sem Deus, Deus te abençoa, mas tu joga fora aquela benção porque tu não tá. Tem algo, pastor Rafael, que eu me lembrei agora, que acredito que foi de Deus que eu lembrei, porque assim, ó, eu orava muito para os ramos do pulmão dela crescer, né? Foi mais uma das coisas que eu botava em oração. Porque ela precisava desses ramos já crescidos para fazer a cirurgia. Então, nessa última vez que a gente veio embora, ela, além da alta, né, que eu tinha ficado muito feliz de vir embora com ela, ela disse assim, ó, tenho uma notícia muito boa para dar para ti, é que os ramos do pulmão dela já cresceram. Olha só. Aí depois eles só iam chamar ela para fazer a cirurgia Sim. logo, né? Mas aí Deus decidiu levar. Então, o que eu quero dizer é que se Deus decidiu levar, é porque ele sabia. Foi permissão dele vir. Se ela ganhou alta, foi permissão dele. Porque, né, uma folha não cai no chão se ele não permitir. E acredito que o tempo que ela viveu foi de propósito. Ela teve um propósito aqui, né? E como todo mundo não fica para semente, ela foi um pouquinho mais cedo. E a gente também não sabe que dia a gente vai partir daqui, né? Mas a história dela com certeza, não foi em vão. Deus não ia Às vezes, mandar uma criança, né, em vão. E às vezes quem pessoalmente quiser conversar com a gente, trocar uma ideia, pode vir falar comigo abertamente, tá? E a Isa, como é que foi? Pode perguntar para mim, não precisa, que nem mais a Vanessa, né? Que a Vanessa segue mais como professora. A Sim. história da Isa vai ser, tipo assim, vai ser uma faculdade para quem ouvir a Vanessa. Então, quem quiser perguntar para a Vanessa sobre a Isa, ô Vanessa, como é que foi? Como é que tá sendo? Ó, teve uma amiga minha que perdeu um filho, uma família que perdeu um filho. Vocês conseguem ajudar? A gente consegue ajudar também, tá? Que bom. Dentro daquilo que a gente, da sabedoria que a gente Deus Sim. deu pra gente, uma família perdeu uma criança, você perdeu um ente querido, tu consegue ajudar? A gente consegue, só marca a gente vai lá, conversa, troca uma ideia, porque a gente tem essa maturidade. Não precisa ter assim, eu vou tocar numa ferida. E até é bom porque quando vocês estavam passando pelo processo ali, vocês entendem o quanto era bom alguém com um pouco de conhecimento da situação estar do lado, né? Sim. Quanto ajuda, né? Quanto dá um norte, quanto dá uma esperança e quanto é bom, né? Às vezes as pessoas chegar a falar para ela, dá uma força, né? Porque eu sou muito ogro, negócio de braço, carinho, essas coisas, sou bem bicho do mato. A Vanessa reclama demais de mim. Me abraça, cara, né, não, Sua linguagem de amor não é toque. não, a Vanessa é lá, eu sou lá. É bem distante, né? Mas, tipo assim, Não, mas já tem melhorado, Vanessa. Eu sou prova de... tem Esses melhorado. dias eu cheguei no lugar, o Nardi de mãozinha dada, eu falei, tô perdendo pro Nardi, cara. Eu tô ruim, eu tô muito... Eu tô Porque no nível. tu é ali, né? Não, É 2 parafusos de patrola, né? E daí eu digo, olha só, eu perdendo pro Nardi, daí eu me preocupei. eu tenho que melhorar um caminhão na questão assim né, como é que a gente fala, meus atos de amor são diferentes, né? Então, tipo assim, mas quem quiser vir falar comigo, trocar uma ideia, É uma palavra, ter uma né? palavra, não vou ser emocionante, não vou ser fazer aquela tristeza, não, vou ser bem reto, firme, você, né, que não é que a Isa não me dói mais, mas a Isa me alivia poder ajudar as pessoas com a história dela. É o que a gente pensa, né? Eu e a Vanessa pensamos junto. Gente, eu tinha até mais alguns assuntos para tratar aqui, mas quem sabe a gente marca outro dia para falar só sobre ajudar pessoas nessa área. A gente pode pensar em algo assim e fazer um podcast exclusivo sobre essa situação de pessoas que são curadas para curar, e algo nesse sentido. Não precisa ser diretamente uma pessoa que perdeu, às vezes é uma coisa mais simples Uma outra também. situação, uma outra situação. Uma dificuldade no trabalho, às vezes a pessoa está passando uma depressão também. Não sei se isso ajuda, mas às vezes o cara consegue dar uma, né, dar uma Auxiliar, aliviada, né? auxiliar o coração da pessoa, né? Muito bem, eu quero aqui, antes de dar o término, deixar aqui a oportunidade para vocês
para agradecer. E antes de agradecer, deixar uma palavra que tem queimado no coração de vocês, para os ouvintes, para quem for ver esse vídeo depois. E está também vendo ao vivo. Bom, eu agradeço, né, a todos que estiveram aqui nesse tempo ouvindo. E agradeço a minha família, a todos, né, que de forma especial têm um carinho por nós também. E o que eu tenho a dizer é o que eu já tive falando aqui sobre dar mais atenção para os seus, da casa principalmente, dar o melhor de si, para você não se arrepender depois, né? Se algo vier a acontecer, aproveite esse momento em vida, abrace e ame muito. E o que eu tenho mais para dizer, eu ia dizer mais uma coisa. Perdoe, perdoe. Pense aí se você tem alguém para perdoar, perdoe. Só tem a ganhar. Quem pede perdão e quem perdoa só tem a ganhar, porque é a salvação individual, né? Senão a nossa oração também não sobe do teto se a gente não perdoa. E a gente só tem a ganhar. Quem perdoa, quem tem um coração perdoador, só tem a ganhar com Deus. E também não ficar com aquele remorso, né? Como eu falei, se algo vier a acontecer. É isso. Everton Nardi. Falei bastante hoje, né? Mas quero deixar uma mensagem aí também. E viva, que nem eu falo para todo mundo. Ontem já foi, né? Amanhã Deus pertence. E hoje cabe a gente fazer o teu melhor hoje. Não ficar frustrado. Viver como fosse o último dia, né? Sim. Ter os teus planejamentos, óbvios, né? A gente tem bastante sonho, né? Sonho, viver, focar nos teus sonhos, mas viver o teu dia hoje com bastante qualidade, porque como aconteceu ali com a gente, né? De um dia para o outro mudou tudo a nossa vida. Cuide de quem tu ama, né? Não te julgue também, que às vezes tem muita coisa que tu faz de errado e tu acha que tu não merece, mas Deus está lá te cuidando. Peça perdão para Deus, sempre está pedindo perdão para Deus, que a gente é falho demais. E, cara, só vem para a presença de Deus, que Deus com o tempo vai te curando, vai te limpando. E porque tudo que a gente passou, a gente só passou porque Deus estava do nosso lado e a gente sempre entendendo os sinais de Deus também, sempre agradecendo Deus, desde tudo, cada detalhe agradecendo Deus. E quem precisar aí, às vezes, trocar uma conversa, me chama. Às vezes, tipo assim, a gente está na corrida aqui da igreja, né, Rafa? Porque no começo da igreja ali, a gente sempre está nessa corrida de preparação. Depois, no final, também, para finalizar o culto. Às vezes, a gente não consegue ter atenção. Mas, às vezes, tem dias aqui da igreja que a gente vem para trabalhar, ou dia mais leve. Quiser, me chama num canto, conversa. Às vezes, tem um homem que é mais fechadão. Ô, Arthur, preciso trocar uma ideia. Ô, Nardi, preciso trocar uma ideia contigo, cara. Cara, Marcar um café. Marcar um café. Eu sou corretor, eu tenho um pouco de tempo livre. Tu estás aonde, Nardi? Eu queria tomar um café contigo aqui na Forquilinha. Se for um churrasco, melhor ainda. Quero pagar um café para ti. Geralmente eu gosto de ouvir essa frase. Ô, Nardi, tu estás aonde? Quero pagar um café contigo para trocar uma ideia. Me chama na hora que a gente já vem. Por isso que eu falo, eu estou sempre na correria, estou sempre trabalhando, mas se for para ajudar alguma pessoa, para fazer diferença na vida de alguém, pode me chamar na hora que a gente ajuda. Gente, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Nardi. Obrigado, Vanessa, por atender o nosso convite de estar aqui no Petruscast. Agora você já tem o título de recorde. Tem quase 2h30. Mas foi um assunto de qualidade. Foi muito bom conversar com vocês. Quero agradecer ao Gabriel Pedroso, que está ali nas técnicas. Levou um tobo ali, mas passa bem. Vamos falar? Não, faz. Ô, Gabriel. Eu estava achando um milagre que ele não foi lá mexer na mesa com o fone e arrancou tudo ali. Mas... Eu não podia olhar para aquela hora que a gente estava bem no assunto sério, ele cai bem na hora no assunto sério. Ô, Gabriel, tu não me ajuda, né? Sumiu ali da banqueta. O Gabriel é uma benção. Amém. O Gabriel... Jogador de vôlei. Jogador de vôlei sempre profissional. Violento. Obrigado, Gabriel. Tem sempre ajudado a igreja, a família. É um menino de ouro, solteiro. Vai fazer uma boa escolha em nome de Jesus. Baixista da igreja, conseguiu. Deus abençoe, Gabriel. Deus abençoe a todos que estão
conosco aí no online, tem uma galera ainda assistindo online. Você que vai ver esse vídeo depois, compartilha, envie para alguém esse vídeo que está precisando ouvir essa conversa e seja bênção na vida de alguém também. Então, até o próximo Petruscast. Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz em nossas vidas e a vidas de todos aqueles que vão ver esse vídeo. Deus abençoe. Amém.